Boa tarde, amigos da TV Guarani. Estamos de volta aqui no Estádio Brinco de Ouro da Princesa. É a primeira rodada do Campeonato Paulista da categoria Sub-20, onde a equipe de Campinas, o Guarani, enfrenta a equipe do Porto Futebol Clube. A equipe que foi vice-campeã da Série B no ano de 2025 perdeu para a equipe do Sport Clube Paulinense. E o Guarani, que chegou até a semifinal do campeonato, quando acabou sendo derrotada para a equipe do São Paulo. Hoje, ao meu lado, na transmissão, nas técnicas e nas imagens, Ramon Canadinho. E ao meu lado aqui nas técnicas e também nos comentários, o polivalente João Luiz de la Coleta. Muito boa tarde, João. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando aqui pela TV Guarani. Estreia do Sub-20 no Paulistão. A gente já viu aí, que vocês já acompanham a gente, o Sub-11, 12, 13, 14, 15, 17. Agora, para fechar o ciclo, vem o Sub-20, todo o Campeonato Paulista das categorias de base. Você acompanha aqui na TV Guarani. A equipe do Porto Futebol Clube, que é da cidade de Porto Feliz, vem até a cidade de Campinas para enfrentar a equipe do Guarani nessa estreia do campeonato. A equipe, como eu disse, jogou a Série B do ano passado, foi a vice-campeã e foi credenciada a subir para a primeira divisão. Esse ano o formato é mais ou menos semelhante, são 3 grupos, um com 14 equipes e 2 com 15. Classificam-se os 10 primeiros colocados, mais os 2 melhores 10º primeiros colocados pelo índice técnico. Classificando-se, então, logicamente, 32 equipes. E aí começa o mata-mata. E aí vamos para a briga para ver quem será o campeão paulista da categoria Sub-20 do ano de 2026. As equipes, a gente já viu os reservas já adentrando em campo. A equipe do Guarani estará com seu uniforme tradicional, camisa verde, shorts branco, meiões verdes. A equipe do Porto, camisa branca com detalhes em verde, lembrando um pouco a camisa do Coritiba, shorts verdes, meiões brancos. Daqui a pouco, como todo Campeonato Paulista, tem todo aquele protocolo, o hino da federação, e você acompanha aqui na telinha da TV Guarani. As 2 equipes que fazem parte do grupo 3, que tem Água Santa, Capivariano, Flamengo de Guarulhos, Grêmio Prudente, Ituano, Mauá, Osasco Audax, Palmeiras, RB Bragantino, Referência, Esfera, Tanabi e o 15 de Jaú. Um grupo, um grupo que o pessoal fala, esse é o grupo difícil. Só que você vai ver os grupos vizinhos, né, João? Tá um mais difícil que o outro, tá tudo nivelado, um campeonato bacana que você vai acompanhar aqui na telinha da TV Guarani, né, João? Perdi o microfone, rapaz. Mas é isso mesmo, Marcelo. Os 2 grupos bastante equilibrados. Essa Série A este ano que tem o acesso e o decesso, ainda mais competitivo, ainda mais brigada essa categoria do Sub-20. Eu falei as equipes classificadas para a segunda fase, né? Você lembrou bem, as 2 últimas colocadas de cada grupo, independente da classificação, da sua posição na classificação geral, são rebaixadas. Então, no grupo 1, que são 14 equipes, o 13º e o 14º colocado são rebaixados automaticamente. No grupo 2 e 3, que tem 15 equipes, o 14º e o 15º são rebaixados para a Série B da segunda divisão do Campeonato Paulista da categoria Sub-20. A gente já vê as equipes na boca dos seus respectivos túneis. A gente só está aguardando ali a chegada da arbitragem para acompanhar, para termos início ao protocolo. Enquanto isso, as equipes vão mantendo o seu aquecimento para daqui a pouco termos início a essa jornada aqui no Estádio Brinco de Ouro da Princesa. Para uma sexta-feira à tarde, 3 horas, aí que o pessoal vem chegando, bastante os familiares, amigos, alguns torcedores que podem estar presentes aqui, vem para fazer a sua torcida para a equipe do Guarani. Gramado, o Guarani que joga, né, a Série C, mas o gramado, aparentemente aqui, só áreas, as pequenas áreas que sempre sofrem um pouco mais, né, João? Mas no mais, o gramado até que em boas condições. Belíssimo gramado aqui do Brinco, sempre muito bem cuidado. A pequena área não tem muito o que fazer, né, Marcelo? O pessoal treina, jogo é a área, é o espaço com mais intensidade, mais
como que a gente pode falar? Como Mais fala- desgaste mesmo, natural. Por isso que a gente vê umas manchas ali na pequena área. Mas de resto, maravilhoso aqui o Brinco de Ouro. Aproveitando enquanto a gente está vendo o pessoal se aquecer e estamos no aguardo da arbitragem, associe-se e mostre sua paixão pelo Guarani. Escaneie o QR Code com a câmera do seu celular, torne-se um sócio campeão do Bugre. É isso aí, você acompanha aí na telinha da TV Guarani, a gente já vê, a gente continua vendo as equipes no aquecimento. Eu não estou vendo realmente a arbitragem, né? Só está faltando a arbitragem ali para... Temos o protocolo para daqui a pouco darmos início ao jogo aqui nessa tarde de sexta-feira. Já são 14 horas e 52 minutos, o jogo marcado para as 15 horas. A gente vê também ali o policiamento acompanhando. Faz tempo que eu não vi o carro dentro do gramado. Vai levar os equipamentos, alguma coisa, João? Não, é porque aqui tem espaço, né, Marcelo? Também tem essa. Eles têm condição de chegar mais próximo, de até deixar o equipamento dentro da própria viatura, para não ter necessidade de... Como que a gente pode... Caso haja necessidade, sub-20 muito difícil, eles já estão de prontidão, digamos assim. Tá tudo pronto aqui. Eu só não tô... agora sim, a arbitragem tá chegando. Tá lá já fazendo. Aqui também assistente número 2 já vem fazer a chamada dos jogadores. Isso a gente vai aprendendo, né? Vocês e o João com toda a sua experiência aí, o Renato também, os assistentes fazem as chamadas dos jogadores. No profissional não tem, porque já são mais conhecidos, já é mais... Mas tem a mesma chamada, assim, mas aí é mais nos bastidores, João? Porque na base a gente vê do lado e é bem nítido, né? Mas eu nunca reparei no profissional. É feita a conferência dos jogadores em cima da sua documentação. Mas somos famosos. O problema é seu. A documentação tem que ser conferida, tudo tem que bater, até mesmo a questão de uniforme. Muito bem, então agora temos início aí ao hino da federação, ao protocolo. A gente já vê os assistentes trazendo as duas equipes. No centro do gramado, a árbitra com o quarto árbitro. Para daqui a pouco temos a execução do hino nacional brasileiro. E aí, após a execução do hino, a gente traz as escalações das duas equipes. As equipes já vão chegando no centro do gramado. Resolveram mudar, agora é na diagonal. Aqui também, cada hora muda o protocolo de entrada. Mas se entenderam, na diagonal da direita para a esquerda o Guarani, da esquerda para a direita o Porto Futebol Clube. Agora eles caminham um pouco mais para frente ali, para terminar o hino e começarmos e darmos início ao hino nacional brasileiro. Vai ser daí ou daqui? Vamos ao hino.
Muito bem, essa foi a execução do hino nacional brasileiro e sem demora, vamos às escalações das duas equipes, começando com os donos da casa. João Luiz, como vem a equipe do Guarani? Muito bem, Marcelo, a equipe do Guarani vem com 1, Rian, 2, Luque, 3, Póvoa, 4, Nicolas, 5, William, 6, Gabriel, 7, Batista, 8, Mineiro, 9, Michael, 10, Arthur e 11, Bortolucci. Muito bem, essa equipe de Jairo Blumer. E como vem a equipe do Porto Futebol, do técnico Ednei Filho? A equipe do Porto Futebol vem com 1, Juan, 2, Arthur, 3, Eduardo, 5, Luiz, 6, Daniel, 7, Rafinha, 8, Ju Anderson, 9, Max, 10, Raul, 11, Galvin e 17, Paiva. Muito bem, e como vem a terceira equipe que hoje está com o seu uniforme rosa e shorts preto lá no centro do gramado? A arbitragem hoje a cargo de Jéssica Aparecida Milani, auxiliada por Fernando Alves de Moraes Santos e Viviane Pereira Lopes. O quarto árbitro, Gabriel Petrini Rodrigues Cruz. Eu estava buscando as informações, João. A Jéssica, bastante jogos já pela federação, 15 jogos, a 2 como quarta árbitra. Nos jogos do Campeonato Paulista, fez o São Paulo e Corinthians, Palmeiras e Ferroviária. Então, uma árbitra que vem se destacando na federação e hoje, na estreia do Guarani, uma árbitra importante aqui hoje no Brinco, né? A federação ela vem com um trabalho bastante forte, Marcelo, buscando a arbitragem feminina, mesmo porque precisa de uma árbitra FIFA daqui a alguns anos. Então a federação está trabalhando e está trabalhando muito em busca desta árbitra para assumir o escudo da Edna. Logo mais ela vai chegar na idade limite e aí a federação vai ter que indicar uma nova pessoa para o lugar dela. E com isso a federação vem trabalhando bastante a arbitragem feminina no estado. Deixar um abraço para a galera que está aqui no chat da TV Guarani. Carlos Silva, estou na esquina, espera, vamos ganhar Bugre. Bárbara Oliveira, Raulzinho, Rafa Lima, aqui de Santos, tá o time errado aqui, Rafael. Carolina Pimenta, na torcida pelos meninos do Porto, Majestoso Barbearia. Vamos estar na torcida pelo PA aqui da Majestoso Barbearia. Rosângela, estamos aguardando esses guerreiros e sua equipe. José Augusto, bora Porto. O Olinson Joninho, o Alessandro pra cima Cauã, José Augusto Paiva, família do Cauã Paiva na torcida. Lucas Gentil, bora Porto. Aqui a Rafaela Fernandes, vamos Porto, orgulho de Porto Ferreira. Não, Porto Feliz, Porto Ferreira. Acabei me enganando, peço desculpas. E quem com 4 anos somente já fazendo parte da elite do maior campeonato do estado. Fez história em 2025, aqui as palavras da Rafaela, ela que já está parabenizando pela transmissão. Muito obrigado, Rafaela. A Luísa Baladori, também torcida para o Porto, o Thiago, torcida para o Guarani, o Fábio Moraes, lá no Vale do Paraíba, torcendo para o Guarani. Toda a galera aqui mandando a sua mensagem. Muito obrigado a todos que mandam a sua mensagem aqui na TV Guarani. As duas equipes já vão se posicionando no gramado. O Guarani à sua esquerda, a equipe do Porto Futebol à sua esquerda. E lá no centro do gramado, camisa 9, o Michael, pronto para dar o pontapé inicial para a primeira rodada. É a estreia do Campeonato Paulista da categoria Sub-20 para as duas equipes. Na próxima rodada, já antecipando, o Guarani já vai estar de folga, enquanto que a equipe do Porto Feliz está valendo. Começa a partida! 15 horas em ponto. Foi dado o pontapé inicial para Guarani e Porto, o Campeonato Paulista da categoria Sub-20. O Guarani vai tocando a bola aqui no seu campo de defesa, aqui pelo lado esquerdo. Vitor Gabriel recua ali para o Matheus Póvoa. Desculpa, para o Nicolas. Agora Póvoa volta com o Nicolas. Nicolas domina, toca lá na direita para o Luque. Luque vai avançando, já ultrapassa, já está no seu campo de ataque. Vai tocando, a tabelinha feita. Vai avançando a equipe do Guarani na entrada da área. Parou, deu break, arriscou o chute, foi bloqueado ali o camisa 10, o Arthur. Mas a bola volta com a equipe do Guarani. Fica novamente com o Luque. Luque atrás com Póvoa. Póvoa no meio ali para o William. Começa mais atrás de novo com o Nicolas. Trabalha a bola. Por enquanto a equipe do Porto toda fechadinha no seu campo de defesa. A bola chega aqui na esquerda para o Vinícius Bortolucci. E aí o último toque ali foi do jogador do Porto, lateral a favor da equipe do Guarani, com 1 minuto de jogo.
Lateral já cobrado, a bola volta mais atrás com o Nicolas. Nicolas toca no meio. Vai tocando a bola, a equipe do Guarani tentando abrir essa defesa do Porto fechadinha. Triangulação aqui pelo lado esquerdo, a devolução era para o Vinícius, mas não deu certo. Chega o Nicolas, não conseguiu o complemento. Aí foi cometida a falta pelo camisa 8. O Mineiro, a primeira falta da partida, falta assinalada pela Jéssica. Aqui pelo lado direito do ataque do Porto. Primeira falta, o jogo começa estudado, né, João? Exatamente, Marcelo, nessa categoria. No Sub-20, as equipes têm essa tendência, elas estudam umas às outras, mas aquele negócio é estreia, tá tudo, digamos assim, tudo começando, tanto para um time quanto para o outro. Então esses primeiros minutos vai ser de bastante estudo entre elas, até para que, digamos assim, eles consigam entrar no ritmo do campeonato. E o interessante, né, que antigamente, os campeonatos de base, era mais difícil você ter informação, só que hoje praticamente todos os jogos têm transmissão, até você consegue pegar algumas informações, né? A gente sabe que o Porto foi o vice-campeão ano passado da Série B e o Guarani chegou na semifinal, nós que acompanhamos da segunda fase em diante toda essa campanha do Guarani. Exatamente. O Guarani que a gente vem trabalhando junto com eles desde o ano passado, né, Marcelo? Acompanhando todas as categorias de base do Guarani, pudemos presenciar, chegamos até próximo à semi, né? Então, infelizmente o Guarani acabou não chegando à finalíssima e o Porto com um trabalho excepcional. Vai lá, Marcelo. E lá vem a equipe do Guarani, o cruzamento feito, passa por toda a extensão da pequena área. O Maicon não chegou nela, uma bela jogada aqui na esquerda com o Vinícius Bortolucci. Quase o Guarani abre uma bela jogada aqui na triangulação. Uma bela jogada individual do Vinícius que invadiu a área, quase abre o placar o Bugre, João. Pois é, Marcelo, quase abre o placar aí. Mas como eu vinha dizendo, o Porto com um trabalho excepcional, em pouquíssimo tempo de fundação, já chegou, conseguiu uma bela campanha ano passado, já está aí na Série A do Campeonato Paulista Sub-20 e vem galgando espaços no âmbito estadual junto à federação. A bola volta com a equipe do Guarani que vai tocando no seu campo de defesa. Vai chegando ali o William, toque na esquerda aqui para o Mineiro. Mineiro já toca no meio, avança a equipe do Guarani, o chute de primeira! Dominou e do jeito que dominou, arriscou ali o camisa 11 Vinícius Bortolucci, que agora vai se destacando nesse momento. Primeiro a jogada individual e agora o chute. Passou assustando ali o goleiro Juan da equipe do Porto, João. Pois é, Marcelo, ele dominou, a bola acabou pingando um pouco mais, digamos assim, um pouco mais forte do que ele esperava, né? Ela subiu muito na hora da finalização, acabou pegando meio de canela e a bola saiu. Pegou muita força, acabou pegando muito efeito e saiu pela linha de fundo. E a bola já volta com a equipe do Guarani, a tabelinha feita, o lançamento ali para o Michael, dentro já da área, tenta pedala ali, tenta se livrar da marcação, todo mundo em cima dele, aí caiu, nada a marcar, a Jéssica próxima do lance, levanta que não foi nada, mas a sobra volta com a equipe do Guarani, agora falta, chega atropelando ali o jogador da equipe do Porto, a primeira falta da equipe do Porto contra uma também do Guarani. A jogada ali dentro da área, pra mim, a distância que a gente tá aqui também, né, Marcelo, realmente não foi nada, mas ali a chegada um pouco mais forte, acabou derrubando, falta muito bem marcada. E até a Jéssica já pediu ali a entrada do departamento médico da equipe do Guarani para atendimento ao jogador que está caído ali da equipe do Guarani. Aproveitando, dar uma passadinha, aquela passadinha rápida no chat, a toda a galera, muito obrigado, aos 271 aparelhos conectados, nosso muito obrigado. É a estreia do Guarani no Campeonato Paulista da categoria Sub-20. Aqui o Lucas Barbosa, vamos Alexandre Viana, Solange, bora Lucas Costa do Guarani. A Tati Tavares, bora Arthur Lemes, toda a galera vai chegando aqui, Karina Souza, o João Melo, o Alisson Joninho mandando sua mensagem novamente, Júlio Lima, craque Arthur do Guarani é monstro, Janaína, vamos PA, vamos Porto, e o legal é que as duas torcidas, né, vamos Burgão, cadê o uniforme novo? Opa! Ele está com a gente, Renato Canadinho mandando aquele abraço. Grande abraço, Renato. Hoje não pôde estar presente com a gente aqui na transmissão, mas está sempre de olho, acompanhando, prestigiando. Um grande abraço para Renato Canadinho. Já se recuperou ali o jogador
da equipe do Guarani. A falta é na intermediária. Um só homem na barreira para a referência ali, todo mundo posicionado na entrada da área, tem um jogador impedido ali, mas já está saindo. Vem para a cobrança a equipe do Guarani, lançamento feito ali no reboco, tenta o desvio de cabeça, sopra com a equipe do Porto que tenta sair pela primeira vez. Aqui pelo lado direito, o lançamento é feito, já rebate a defesa do Guarani. Tenta chegar ali o camisa 7, o Guilherme, acabou chegando e cometendo a falta. A Jéssica optou pela marcação do falta, mesmo a equipe do Porto saindo ali, bateu rapidamente, mas a bola estava rolando. Aí tem que voltar na posição. Movimentos iniciais de partida, já estamos chegando com 7 minutos deste primeiro tempo no placar aqui no Brinco de Ouro da Princesa. Segue Guarani 0, Porto Futebol também 0. Lançamento aqui procurando o Paiva. Paiva não conseguiu ganhar de cabeça no bate-rebate. Sobra novamente com a equipe do Guarani, que tenta sair jogando com o Vitor Gabriel, ali no meio. Rebate o João Anderson. João Anderson tenta o lançamento ali para o Paiva, para o Galvin. Galvin lança lá na esquerda. Acabou perdendo, recuperou o Daniel. Daniel volta mais atrás, começa de novo com a equipe com seu companheiro ali no campo de defesa, mas recupera a equipe do Guarani já no meio de campo. Vai avançando lá pela direita, o toque é feito e a falta assinalada e teremos cartão amarelo, João. Pois é, Marcelo, uma chegada com uma intensidade relativamente, vamos digamos assim, pouco acima do necessário para uma partida, né? E a árbitra rapidamente já apresenta o primeiro cartão amarelo da partida. A gente está tentando ver aqui, o jogador ainda não virou para ver o número, daqui a pouco a gente passa ali a numeração. Já conseguiu ver? Camisa 5, é isso? Não deu para ver ainda. Daqui a pouco a gente passa quem levou o cartão amarelo e o jogador sente ali, o departamento médico que estava ali por perto, já entrou novamente. Eu ia comentar agora, o departamento médico estava passando atrás do gol aqui do próprio Guarani, no momento que foi acionado, teve que entrar, atravessar o campo todo. A gente está tentando ver para quem foi o cartão, foi o camisa 5. O Luiz, camisa 5, recebe a primeira advertência da partida, o primeiro cartão da equipe do Porto na partida. Falta lá pelo lado direito do ataque do Guarani, o jogador do Guarani ainda está sendo atendido, agora sim se levanta. Parece que já está tudo ok com ele, foi mais a pancada mesmo. Vai continuar e ele não precisa sair do gramado, já que o adversário acabou levando o cartão. Quando acontece isso, o jogador não precisa sair de campo para retornar, mesmo tendo o atendimento. Muito obrigado a todos que estão com a gente no chat. Seja um sócio campeão. As informações do Guarani para você aqui, direto da TV Guarani. É a estreia do campeonato, a estreia do Guarani no Campeonato Paulista da categoria Sub-20. Autorizada a cobrança, 2 na barreira, ameaçou uma, vai na segunda, o cruzamento feito, fechado, desvio, não, ficou esperto, o Juan atento, antecipou e fez a defesa e já tenta fazer o lançamento pro Paiva aqui na direita, na corrida, chega primeiro o jogador do Guarani ali, era o camisa 5, quase se enrosca com o Paiva, o Rian, mas conseguiu despachar essa bola e o contra-ataque da equipe do Guarani, o toque do Michael lá na direita, vai avançando, já invadiu a área, tenta o chute cruzado, foi bloqueado na hora H, e a bola acaba indo para escanteio, escanteio a favor do Guarani, lá e cá agora, hein, João? Pois é, Marcelo, numa cobrança de falta muito boa da equipe do Guarani, o goleiro do Porto conseguiu um belíssimo contra-ataque, uma reposição de bola muito boa, mas aí a bola chega nos pés do Rian, em 3 toques já estava na área do Porto de novo, muito rápido o jogo até aqui. E agora o primeiro escanteio da partida, escanteio a favor da equipe do Guarani, lá pelo lado direito. Na marca dos 10 minutos deste primeiro tempo, segue 0-0. A Jéssica vai se posicionando, parece que está tudo aqui na área, agora sim autoriza a cobrança. Vem a equipe do Guarani, cobrança fechada no primeiro pau, desvio, tirou de cima da linha! Quase, eu acho que foi o jogador do Guarani ali que colocou o pezinho, hein? Camisa 4, o Nicolas, né, João? Rapaz, eu tô até buscando aqui, a gente tá vendo o replay. Pois é, o Nicolas zagueirou. Foi zague. Lá ele tinha que estar no ataque, não da defesa, Nicolas. Que chance perde a equipe do Guarani de abrir o placar. Mas o Guarani vai pressionando nesse início de partida. Vem pra cima, vai tocando a bola. Chega ali até o Nicolas novamente. Nicolas para,
toca mais à frente para o Arthur. Arthur está marcado ali, pressionado, acabou perdendo a bola. Tenta sair o Porto, mas recupera novamente a equipe do Guarani com o William. William avança lá pelo meio, já toca mais na direita. Consegue o drible e a falta. Mais uma falta cometida pela equipe do Porto. Falta na intermediária de ataque da equipe do Guarani. Uma falta frontal. Já vai pegando a bola ali o Mineiro para cobrança. Não, deixou. Tá, tocou curto ali. O Pova já tocou curto ali para o William. William já toca para o Mineiro. Mineiro toca mais na direita ali para o Luque. Luque volta para o Pova. Volta mais atrás com o Nicolas. Nicolas para, ergue a cabeça, tem o Vitor Gabriel ao seu lado, tocou na frente para o William, vai fazendo essa triangulação, vai tocando a bola, tentando abrir a defesa da equipe do Porto. William com ela, tenta o toque, foi bloqueado ali, foi travado, mas fica ainda com a equipe do Guarani. Chega aqui na esquerda com o Vitor Gabriel. Pode falar, João. Essa triangulação nem só é para abrir a defesa, né, Marcelo, mas também apertar a equipe do Porto e dificultar ali todas as ações no campo defensivo da equipe. E agora tenta sair no contra-ataque a equipe do Porto, uma bela jogada ali individual do Rafinha, mas acabou perdendo a bola, perdeu o controle no finalzinho, ficou com a equipe do Guarani, que está jogando novamente com o William. O William tenta o lançamento à frente ali para o Guilherme. Guilherme tenta, acaba adiantando a bola, chega na marcação, recupera, é pressionado, tá valendo tudo isso. Agora recupera a equipe do Porto, tenta sair jogando, o toque sai errado ali do Daniel, ganha lateral a equipe do Guarani, já batido. O Guarani tem pressa, já toca a bola, já volta aqui com o Nicolas. Começa tudo de novo com o Vitor Gabriel. Vitor Gabriel, toque no meio, tenta fazer o giro ali, tá valendo, foi travado, mas a Jéssica entendeu que tá tudo em ordem. Tentou fazer o lançamento, houve o desvio ali do jogador do Guarani, por isso lateral a favor da equipe do Porto, aqui pelo lado direito do seu campo. Vai o Arthur para a cobrança. Ameaçou uma, agora vai, lançamento feito à frente. Tenta o toque de cabeça, não consegue o Max. Acabou perdendo, fica com o Matheus Póvoa. Matheus faz o lançamento à frente, procurando o Guilherme Batista. Guilherme já toca para o Luque. Luque já toca lá na frente, vai avançando a equipe do Guarani, tenta envolver, mas chega firme na marcação ali o Daniel e já recupera essa bola. E o Porto agora que sai jogando lá pelo lado esquerdo. Lance é perigoso, vai tentar pegar a zaga do Guarani aberta, mas chega ali, tenta a inversão de jogo. Volta ali na marcação o Vitor Gabriel, domina, volta com o Rian e começa tudo de novo agora com o Nicolas. Nicolas já toca para o Mineiro. Mineiro já toca lá na direita para o Pova, o capitão da equipe. Pova vai avançando, por enquanto está sem marcação, por isso vai tocando. Chega até o Nicolas, tudo isso no seu campo de defesa. Mineiro, na frente, tenta a tabelinha ali com o Vitor Gabriel. Chega até a equipe do Guarani, aos trancos e barrancos, tenta indo aqui, mas volta com o Vitor Gabriel. E agora tenta ir pelo meio. Chegou no carrinho, toque providencial, recupera o Nicolas. É pressionado ali pelo camisa 5 o Luiz e ele prefere voltar, começa de novo com o Rian, que já sai tocando com o Matheus. Matheus avança lá pelo lado direito, volta com o Nicolas. Nicolas toca mais na esquerda para Vitor Gabriel. Vitor Gabriel tenta o toque no meio, muito forte, passou pelo Michael, acaba rechaçando a defesa do Porto e a bola fica nos pés do Rian, que sai novamente jogando com o Matheus Póvoa. Matheus para Nicolas. Estamos chegando na marca dos 15 minutos deste primeiro tempo. No placar segue 0-0 Guarani e Porto. É a abertura do Campeonato Paulista da categoria Sub-20. Inversão de jogo lá na direita. Tenta o Luque. Acabou sendo enganado pelo kick da bola. Não conseguiu o domínio. Acabou saindo com bola e tudo pela linha de fundo. Por isso, tiro de meta a favor da equipe do Porto. E o goleiro Juan sem pressa alguma, já que o Guarani vai pressionando, vai dominando. Quer esfriar o jogo nesse momento. 0-0, João. Exatamente, Marcelo, o goleiro tentando esfriar aí um pouco o ímpeto da equipe do Guarani, que até agora não teve nenhum chute aí em direção ao Rian. Opa! Agora atropelado ali o jogador do Porto, cometendo mais uma falta a equipe do Guarani, 3-3 em faltas até o momento. Falta já batida, sai jogando ali o Joanderson. Tenta o toque lá na esquerda, tabelinha feita, tenta ir na velocidade, o toque no meio com o Max. Max tentou a devolução lá na esquerda para o Galvin, não deu certo, recupera a equipe do Guarani. Pova volta com o Rian. Rian para, que sangue frio do Rian, meu amigo.
Toca para o Nicolas. Tenta avançar a equipe do Guarani. O lançamento feito à frente, muito forte. Foi enganado pelo kick da bola. Escorregou ali o Juan. Houve um desvio ali, por isso é escanteio. Rapaz, o que aconteceu agora, João? Lançamento longo. Goleiro da equipe do Porto realmente foi engambelado. E aí, a arbitragem achou que ele tinha conseguido tocar na bola. E ele falou, não toquei. E a árbitra foi com ele. Só tiro de meta. Então é só tiro de meta. Tiro de meta já batido, tenta sair a equipe do Porto. Mais um lance aqui meio típico dos trapalhões, né? Sai jogando errado a equipe... Saía jogando errado a equipe do Porto, recupera a equipe do Guarani. E mais uma falta novamente um pouco mais forte ali. Mas parece que o jogador do Guarani já vai se levantando. É isso mesmo, a falta lá pelo lado direito. É a quarta falta cometida pela equipe do Porto. A Jéssica já vai lá para posicionar a bola no local correto. 3 ali do Guarani para a cobrança. Na marca dos 17 minutos. É o grupo 3 do Campeonato Paulista da categoria Sub-20. Brinco de ouro da Princesa. Por enquanto 0-0. Tudo ok para a cobrança. A Jéssica já vai se posicionando para termos autorização da cobrança. Fica aquele puxa-puxa dentro da área. Agora sim, tudo ok. Cobrança já autorizada. Cobrança fechada. O desvio! Passou direto à direita do gol do Juan. Só no olho tirou essa bola o Juan, João. Mais uma vez o Juan só acompanhou essa bola. E aí, que negócio, né? Tem que dar uma bronquinha no Daniel. Já é a segunda chegada mais forte do Daniel, próximo à área, trazendo a equipe do Guarani para dentro da área do Porto. E ele já está divertido, né? Tenta sair jogando a equipe do Porto aqui pelo lado direito com o Arthur, tentou desvio de cabeça, já volta com a equipe do Guarani, agora fica aquele pinga-pinga, o Max tenta dominar, consegue o toque para o seu companheiro, levou vantagem. O toque aqui na direita novamente com o Arthur, tenta sair jogando ali, levou a trombada ali, foi a falta marcada do camisa 11, o Vinícius Bortolucci, mais uma falta, 4-4 em faltas. Ela sinalizou que foi o lance antes, a trombada normal, mas a chegada antes, o puxão ali atrás, essa foi a falta marcada. O advertido é o camisa 5, não é isso, Marcelo? É o Luiz. Não, o Daniel, eu falei do Daniel, 6, camisa 6, o é lateral verdade, que já desculpa. deu 2 chegadas um pouco fora do padrão. Tá certo, tá certo. Tenta sair jogando a equipe do Porto, agora o lançamento pro Max, acabou saindo muito na linha ali, do lado da linha lateral, foi indo direto para a linha lateral, a favor da equipe do Guarani. Vem o Vitor Gabriel para a cobrança. Nossa, então a arbitragem não está se entendendo nesse começo de jogo. Agora a árbitra indica que houve um desvio ali, por isso o lateral é a favor da equipe do Porto. Então teremos novamente a cobrança, é a favor do Porto. Pois é, esse desvio só ela viu. O assistente não acompanhou aí, não olhou para ela antes de sinalizar, acabou sinalizando a favor do Guarani. Por isso que gerou esse falatório. Tenta sair jogando a equipe do Guarani, o empurrão ali, chegou na trombada o Rafinha. Falta assinalada, mais uma falta. Já batido ali pelo Guilherme. Guilherme já toca para o William. O William inverte o jogo lá na direita com o Luque. Luque começa atrás de novo com o Matheus. Matheus volta com o Nicolas. Agora a equipe do Porto começa a gostar do jogo, a entrar no jogo e já vai subindo a sua linha de marcação, dificultando um pouco mais as ações da equipe do Guarani. A bola fica com o Rian. Mesmo porque, né, Marcelo, a equipe do Porto percebeu que se ficar recuada, vai sofrer pressão o tempo todo. Então tá buscando aí uma mudança na marcação para tentar poder respirar também a sua linha defensiva. Já tá ganhando ali, já vai avançando, um bom ataque ali pelo lado esquerdo. O chute cruzado! Rian acompanhou, mas é o primeiro susto da equipe do Porto na partida. Pois é, o Daniel mostrou aí que não é só de chegadas firmes na defesa, também uma bela chegada aí no ataque, chute cruzado, trazendo perigo aí contra a meta do Rian. Tiro de meta já batido, Rian com a bola. O pessoal do Guarani vai puxando a sua marcação, Rian novamente no sangue frio, vai se complicando. Agora quem sai errado é a equipe do Guarani, quase perde essa bola. Perdeu, chegou até o camisa 11 e o Galvin.
Tenta o toque no meio, a tabelinha feita. No meio, o chute colocado. Rian! Faz a defesa. A equipe do Guarani chamou a marcação veio e o Porto recuperou. O chute na entrada da área quase abre o placar, João. Pois é, o Rian teve que ficar bem esperto nessa chegada aí. Ele com muito sangue frio na saída, chamou a equipe do Porto. Toda a defesa do Guarani acabou atraindo a equipe do Porto. O problema é que errou perto da área, deu uma grande oportunidade, lá vem bola para a área. Vem o Arthur para a cobrança. Cobrança feita na pequena área, o desvio de cabeça da equipe do Guarani, tenta despachar essa bola. A sobra do Paiva faz o lançamento, o Max estava voltando da posição irregular, se abdicou de jogar e a bola ficou com o Rian, que tentou a ligação direta ali, procurando o Michael, mas ficou melhor para a equipe do Porto, que vai gostando, vai avançando, nesse momento pressiona, o toque ali para o Galvin, tenta passar pela marcação, chega até o Rafinha. Rafinha acabou perdendo a bola, mas chegou o Galvin, arriscou o chute, pegou fraco na bola, bem posicionado o Rian, fez a defesa e agora o jogador da equipe do Porto está caído ali, é o camisa 7, o Rafinha, que no primeiro lance houve o choque, levou vantagem, pois a sobra ficou com o Galvin, que arriscou o chute, mas aí pegou mal, né, João? Ele pegou mal e a chegada assim, faltosa. Tanto que a árbitra só deu a questão da vantagem, porque o Galvin finalizou, teve liberdade para poder finalizar essa bola. E aí vamos para a parada para hidratação, Marcelo. É isso aí, aos 22 minutos e 30 segundos deste primeiro tempo, a parada para hidratação, o protocolo que a Federação Paulista adotou esse ano. Tá sol, mas tá um sol gostoso, uma temperatura agradável aqui na cidade de Campinas, pelo menos na nossa posição, mas o sol ali vai esquentando os jogadores durante a partida, então essa parada, e a parada é importante também até para a conversa dos técnicos, para ir colocando, ajeitando novamente. O Guarani que começou muito bem, o Porto depois dominou, e agora uma partida mais equilibrada, né, João? Exatamente, a equipe do Porto percebeu que não dá para fechar a casinha, digamos assim, né, Marcelo? Porque a pressão da equipe do Guarani é muito grande. Boas chegadas, pressionando, apertando a saída de bola, buscando a toda maneira a finalização. Porto falou, viu, se a gente não sair aqui de trás, nós estamos enrolados. E aí sobe essa marcação e começa a apertar também a equipe do Guarani, equilibrando a partida até aqui. Os técnicos vão conversando, Jairo Blumer e Ednei Filho vão fazendo o seu trabalho nesse intervalo de partida, nessa parada para hidratação, conversando, tentando ajeitar as equipes nesse momento. Já estamos chegando na marca dos 24 minutos e algumas informações aí do esporte acontecendo. Nesse momento acontece o jogo entre João Fonseca e Novak Djokovic pelo torneio de Roland Garros em Paris, na França. O jogo já foi para o quinto set, o João Fonseca perdeu os 2 primeiros sets, venceu o terceiro e o quarto, o jogo no quinto set 3-2 para o Novak Djokovic, mas por enquanto sem quebras no sexto game, o João Fonseca vai ganhando por 30-0, o João Fonseca que consegue equilibrar a partida nesse momento. A equipe de arbitragem também vai conversando ali, são as informações iniciais deste intervalo no meio da partida, nessa parada para hidratação. Agora sim as duas equipes vão voltando. A gente tem alguns resultados aqui, daqui a pouco a gente passa para os amigos de casa. Alguns resultados que já vão acontecendo no grupo do Guarani. O Audax vai empatando com o Capivariano em 0-0. O Flamengo vai empatando com referência 0-0. O Osasco Sporting vai ganhando do Aguaí fora de casa por 1-0. E daqui a pouco a gente passa os demais resultados aqui para os amigos da TV Guarani. Reiniciada a partida, o lance tinha sido paralisado para atendimento ao jogador, a bola estava com a equipe do Guarani, por isso o reinício de partida com bola ao chão ali com o goleiro Rian. Quis achar jogando lá pela direita, a bola fica com o William. O William tenta um tapa na frente, tenta avançar a equipe do Guarani agora, mas a defesa já se posicionou. No toque, a bola sobra com o Michael. Tenta a inversão de jogo aqui na esquerda agora, procurando o Vitor Gabriel. Vitor Gabriel na correria, não conseguiu evitar a saída pela linha lateral. Por isso, o lateral a favor da equipe do Porto no seu campo de defesa.
A inversão de jogo acabou saindo um pouquinho forte, no kick da bola também não houve ali o controle. E agora segura ali o Michael, mandando essa bola para a cobrança do lateral e chamando os seus companheiros para subir essa linha de marcação e dificultar a saída do Porto também. Já na marca dos 26 minutos deste primeiro tempo. E é o que acontece ali no bate-bate, mas a sobra fica com o Porto, que faz o lançamento à frente. Vai o Max na correria contra o Pova, chega o Pova primeiro e já recua com o Rian. Rian domina a bola e devolve para o Matheus Pova, capitão da equipe do Guarani, que sai jogando pelo meio. Acalma, toca com o Nicolas aqui na esquerda. Agora sim acha ali o Arthur para sair jogando. Tem o Vitor Gabriel mais à frente. O pessoal gritou calma para o Arthur. Começou de novo com o Nicolas. Nicolas com o Pova novamente. Lançamento, toque para o William. O William dominou, fez o giro, tocou na direita com o Luque. Luque de primeira para o Guilherme. Tabelinha com o Luque. O toque saiu um pouquinho forte, não chegou a tempo o Luque, mas ganha ainda a lateral para a sua equipe. Vai o próprio William para a cobrança. Começa atrás com o Matheus Pova, que já está no seu campo de ataque. Agora toca para o Nicolas, que está no seu campo de defesa. Mas vai avançando. Toca ali para o Arthur. Arthur tenta avançar aqui pelo lado esquerdo. Passou pelo primeiro, o segundo, acabou adiantando. Houve o desvio ali, houve o choque. A árbitra entendeu que foi normal, por isso só lateral para o Guarani. Tudo acidente de trabalho, João? Acidente de trabalho, né, Marcelo? 2 jogadores da equipe do Porto na marcação, acabou que houve o choque, mas choque de jogo, tanto que nem o departamento médico até tá ali, em pé. Vai, não vai, não foi. Tá próximo ali, até porque se houver o atendimento, se houvesse o atendimento, né, aí ele teria que ser retirado de campo. Reiniciada a partida, tenta o lançamento, o chuveirinho na área, sai meio ruim aí o goleiro, a sobra do Arthur de primeira, a sobra ainda com o Michael, chute ali... A árbitra entendeu que estava colado ao corpo. O pessoal reclama de um possível pênalti, João. Daqui a pouco a gente informa aqui, o João vai no nosso replay aqui trazer a informação. Sai jogando a equipe do Guarani. O pessoal reclama, mas gente, não tem VAR, toca em frente. Ela não marcou, não vai voltar atrás. Tenta sair jogando a equipe do Guarani. O William pelo meio, toque lá na direita, muito forte ali para o Guilherme. Era o Luque que estava ali, muito forte. A bola acabou saindo pela linha de fundo. É tiro de meta a favor da equipe do Porto. Vem o Juan para a cobrança. Não, vai deixando ali para o seu companheiro. Não, só pediu para o seu companheiro amarrar a sua chuteira. E o Porto vai tentando ganhar alguns segundinhos depois dessa chegada mais perigosa da equipe do Guarani na marca dos 29 minutos desta primeira etapa. Muito obrigado a todos que nos acompanham aqui no chat da TV Guarani. Já estamos com 367 aparelhos conectados. Nosso muito obrigado aos torcedores aí do Guarani, aos torcedores do Porto. Rosângela, Zara, Cauã Melo, a voz está na torcida para todos. O Ciro, vamos Bugre. Escutei um aqui. João Luiz de la Coleca daqui a pouco vai trazer a sua opinião, toda a sua experiência na arbitragem. A Edneide Póvoa dos Santos, aqui é a mãe do Matheus Póvoa, direto de Goiânia, na torcida pelo Guarani. Que legal aí, muito obrigado a todos aqui, ó. O Jalisson Machado. Vamos Porto, manda um abraço para Brasília, Goiânia, Brasil inteiro acompanhando a partida aqui com a gente. Já recupera a equipe do Guarani, tenta sair jogando ali. A Jéssica entendeu que foi na bola, o lançamento para o Max. Tá os 2 zagueiros ali, chegou na cobertura o Nicolas, recua para o Rian já devolve para o Nicolas. E aí, João, alguma opinião? E agora o Max acertou ali uma rasteira e ninguém gostou dessa chegada do Max, até porque não tinha sentido, né, João? Extremamente atrasada a chegada do Max ali, ele vai levar a sua advertência, o cartão amarelo subiu ali para o jogador da equipe do Porto. Como você bem disse, Marcelo, totalmente sem necessidade, uma bola completamente perdida. E vou te falar, meu amigo, pelo nosso ângulo aqui, pela nossa câmera, até não sei se eu conseguir pegar o momento certo aqui, o pessoal tá vendo o replay, daqui do nosso ângulo, pênalti não marcado. Ih, rapaz. Mas assim, quem acompanhou o replay, eu acabei de passar aqui, vai ver que ela tá
A Jéssica tá, digamos assim, mal posicionada para aquele lance. Porque ela tá na costa dos jogadores. Tem 3 jogadores na frente dela, não tinha como ela ver essa mão. A visão estava encoberta, A visão dela encoberta seria mais... A jogada estaria, digamos, mais limpa, o campo visual, para a assistente. Mas ela também tem que estar preocupada com a linha de impedimento, talvez não tenha reparado por causa da velocidade do jogo. Lateral a favor da equipe do Porto, já batido, a bola com o Galvin, acabou perdendo, recupera ali o William. Tenta o lançamento à frente para o Michael. O Michael tentou fazer o giro, já chega na marcação a equipe do Porto e recupera essa bola. Galvin toca lá na esquerda com o Daniel. Vai subindo a equipe do Porto, vai chegando já no seu campo de ataque. Tabelinha lá, triangulação lá pelo lado esquerdo. O último toque foi do jogador do Guarani. O Luque reclama muito ali que houve ainda um desvio do jogador da equipe do Porto, mas só foi marcado o lateral a favor da equipe do Porto. Cobrança feita, pegou de raspão de cabeça ali o Rafinha, o Galvin, e a bola fica fácil com o Ria. Já ultrapassamos a marca dos 32 minutos deste primeiro tempo. Estamos aqui no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Para até agora, Guarani 0, Porto Futebol também 0. É a estreia do Campeonato Paulista da categoria Sub-20. Vai tocando a bola a equipe do Guarani no seu campo de defesa. Vitor Gabriel tenta o lançamento mais à frente, tentou ganhar no giro, antecipou na marcação ali o Rafinha, ganha lateral a equipe do Guarani. Vem o Vitor Gabriel para a cobrança. Vitor Gabriel para o Arthur, para o William. William devolve para o Vitor. Vitor já manda lá para o Póvoa. Póvoa já vê o Luque aberto ali, tá um tapa de primeira, tenta avançar. Era o Guilherme que tentava o Luque, acabou não conseguindo completar o lance. A bola fica com a equipe do Porto, que está jogando agora lá pelo lado esquerdo. Vai avançando ali, passou por 1, passou por 2. Houve um choque ali, a Jéssica mandou levantar e a bola fica com a equipe do Guarani. Agora vai se levantando, vai se recuperando o jogador do Porto. Luque joga no meio aqui com o Nicolas. Nicolas espera a movimentação dos seus companheiros, toca para o William mais perto. William tem na marcação ali o Raul. William com ela ainda, protege, faz o giro, toca para o Nicolas. E o Jairo pede, avança, avança, o toque é para frente. E é para frente que o Guarani está indo. Na entrada da área, o toque foi muito forte ali do Vinícius. Se recupera a defesa do Porto. Tenta o lançamento, chega na cobertura o Nicolas e manda essa bola pela linha lateral. Lateral a favor da equipe do Porto no seu campo de ataque. Praticamente no meio de campo, né? E vai com toda a calma. Praticamente meio campo, mas fala pra você, rapaz, ainda bem que o Gabriel é árbitro, porque se dependesse dele como goleiro, rapaz, que bracinho de jacaré. Saiu tocando a equipe, recupera a equipe do Guarani, já ganhou ali o Joanderson. Tenta passar ali pelo segundo, não conseguiu, e a falta! Foi precipitado o jogador do Guarani, deu a rasteira na frente dela, e a falta assinalada, né, João? Falta assinalada e uma senhora da bronca pra cima do Mineiro ali. Rapaz, ele ameaçou levantar o braço, ela já cortou. E ali a falta na intermediária da equipe de ataque da equipe do Porto. E os quero vão chegando, João. Tem uma revoada aqui de quero sobrevoando ali o Brinco de Ouro da Princesa. Tem uns 6 aqui que eu contei. Já autorizada a cobrança, vem a equipe do Porto, quase 35 minutos do primeiro tempo, lançamento feito, sai o Rian, não saiu também, o toque por cobertura, mas aí avançou o jogador da equipe do Porto, que estava em posição irregular, por isso o Fernando Alves, o assistente número 1, indicou o impedimento, correto, João? Exatamente, o Luiz, muito à frente de todo mundo, em vez de deixar a jogada seguir, quis disputar espaço junto com o goleiro. Impedimento muito bem marcado. E mais uma falta assinalada. A categoria sub-20 é um jogo um pouco mais físico. Já são 12 faltas na partida em 35 minutos, né, João? É uma categoria que tem muita força, muita intensidade e às vezes acaba passando um pouquinho do ponto. E a recupera a equipe do Porto. Tenta o lançamento à frente para o Max. Se enroscou ali com os zagueiros. Acabou no carrinho tentando recuperar a bola. Cometeu a falta. E agora desaba ali no chão.
Não, mas não é pra cartão, João? Nada. O Póvoa levanta falando, mas ele vem falando com a defesa, ele não tá falando com a árbitra. Jogada normal, falta, vamos assim, uma falta de jogo, sem necessidade de aplicar nenhum tipo de advertência. A Rosana Prisco aqui, vamos fazer gol, Bugre. A Karina Souza, pra cima Porto, Cauã Melo, Isabela, vamos Porto. A Rosana aqui novamente, vamos Bugre, Jonathan Romão, vamos Porto. As duas torcidas aqui, muito bacana, valeu aí pela participação de todos. 406 aparelhos conectados. Nosso muito obrigado a todos que nos acompanham aqui da TV Guarani. Já deixem seu like, se inscreva no canal, acione o sininho para receber todas as notificações quando a TV Guarani estiver com uma transmissão ao vivo. No bate-bate, fica aquele pinga-pinga ali aqui pelo lado esquerdo do ataque do Guarani, a sobra fica com a equipe do Porto, tenta por elevação para o Max, mas saiu muito forte, fica com tranquilidade ali para o Nicolas que está jogando com o Póvoa. Póvoa tem o Luque lá na direita, mas está sozinho, ele prefere avançar. Agora sim, o toque lá, vai avançando a equipe do Guarani. Faz o giro, passa pela sua marcação, tentou o toque do lado, esperto ali o Luiz, já recupera essa bola e avança lá pela esquerda, acabou adiantando demais no toque. O tapa foi longo e o toque foi curto e aí ficou com a zaga do Guarani. Michael, de peito, tenta o toque ali para o Vinícius. Já empate ali a defesa do Porto, tenta evitar a saída do Paiva, mas a bola já estava fora ali, assinalado pelo assistente número 2. Lateral já batido. Bola com o Póvoa. Póvoa já toca mais lá na direita. Com o Guilherme. O Guilherme volta com o Póvoa. Póvoa vai avançando. Toca para o Nicolas. Nicolas vai avançando. Ninguém marca. Agora sim chega a marcação. Tentou o toque lá para o Vinícius. No bate-rebate o chute. E acaba ficando ali com o goleiro Juan da equipe do Porto. Espera a chegada do Vinícius. Aí sim agora pega as bolas com a mão. E já vai fazer a ligação direta. A bola com as mãos. Lançamento ali, tentou o Paiva. Passou por ele, a bola fica com o Nicolas. Nicolas para Rian. Rian já toca no meio, tenta fazer o giro, busca o Arthur aqui. Aí a falta assinalada era o Mineiro que estava ali. Mais uma falta assinalada, a 9ª falta da equipe do Porto. Que sai jogando, o Guarani já sai jogando com o Nicolas. Nicolas volta com o Póvoa. Póvoa lá na direita, para o Mineiro. Mineiro toca para o Luque. Luque faz o corte, puxa a bola mais para o meio. Tenta a inversão de jogo, foi bloqueado, mas a bola chega até o Nicolas aqui na esquerda. Joga no meio de novo para o William. William volta com o Póvoa. Só o goleiro Rian no campo de defesa do Guarani. Mineiro faz o lançamento lá para o Vinícius, o lançamento de primeira na marca do pênalti, o domínio, tenta o chute, foi bloqueado para fora! Chega firme, era o Arthur que estava na bola, ele dominou, tentou o chute, foi bloqueado no momento certo, ganha escanteio a equipe do Guarani. Guarani chegou finalmente, João. Pois é, Marcelo, bela chegada da equipe do Guarani, uma bola enfiada, o Luque faz o cruzamento. Na hora da finalização, o Arthur se livra do primeiro, mas foi bloqueado no momento do chute. 2 ali para a cobrança do escanteio. Aqui o GFC 78. Guarani Futebol Clube, o maior e único campeão do interior. A árbitra lá conversando com o goleiro Juan. Parece que está tudo ok com ele. Vamos para a cobrança do escanteio. Autorizada a cobrança. Vai o Vinícius. Cobrança fechada. Ali o desvio de cabeça. Houve o desvio novamente, mais um escanteio. O primeiro é treino, o segundo tá valendo, João? Mais ou menos por aí, para aquecer a perna ali, né? Calibrar melhor a cobrança. Tá lá o Vinícius novamente, agora uma outra indicação ali, vamos ver quem vem para cobrança, o Vinícius novamente. O Vitor, perdão. Vitor fechado no primeiro pau ali, houve desvio da equipe do Porto, mas a sobra ainda fica com o Guarani. Despacha essa bola para a área ali, o William, o toque de cabeça sobrou, chegou o toque! Gol! É do Guarani! Guilherme bateu!
Batista, camisa número 7, na marca dos 40 minutos deste primeiro tempo, na cobrança de escanteio, de desvio de cabeça. O toque no meio, o Guilherme dominou, deu um passo, avançou, chutou. O Juan ainda tentou fazer a defesa, mas a bola morre no fundo da rede. Está aberto o placar aqui no Brinco de Ouro da Princesa. Guarani 1, Porto 0. Carimba, João! Carimba, Marcelo, carimba. O ataque do Guarani muito espertamente. Um jogador em posição legal que fez o desvio para dentro da área. E aí a gente acompanha a finalização. E abre o placar a equipe do Guarani aqui no Brinco de Ouro. E o detalhe, né? O Guilherme até estava olhando para assistente para ver se estava valendo o lance depois que fez o gol para poder ir comemorar. Recomeça a partida. Vem a equipe do Porto. Ganha novamente a equipe do Guarani. Tentou o lançamento de cabeça. Chega o Guilherme ali. O Vinícius. Recupera a equipe do Guarani. Vitor. Já toca ali no meio para o William. E aqui a mensagem da Ana Paula Bortolucci, acompanhando o jogo do sobrinho Vinícius Bortolucci, sempre na torcida, vamos com tudo Guarani. A Rosana, Guarani sempre, Guarani, toca pro gol, vamos. E aí a galera já comemorando o gol do Guarani. E sai jogando a equipe do Guarani aqui pelo lado esquerdo com o William. O William tentou o lançamento para o Vitor, foi interceptado ali pelo Raul, que já tenta o lançamento com o Max. Mas melhor para o Pova, que despacha, volta com a equipe do Porto, que tenta sair jogando lá pelo lado esquerdo. Tá valendo tudo isso ali. Agora sim, a falta assinalada contra a equipe do Porto. Na marca dos 42 minutos, agora no placar, Guarani 1, Porto Futebol 0. Já autorizada a cobrança, já toca ali o Pova mais atrás com o Nicolas. Nicolas já toca ali para o William. William para o Mineiro, Mineiro para o William. A equipe do Guarani vai tocando a bola no seu campo de defesa. Bola com o Nicolas. Agora chega a marcação ali do Galvin. Ele toca para o Pova. Pova tenta a inversão aqui na esquerda para o Vitor. Consegue o toque de cabeça. Na frente ali, não, a bola... Ah, estava impedido. O Vitor Gabriel estava em posição irregular. O impedimento foi assinalado e cartão amarelo para o jogador do Guarani, que foi lá para retardar o jogo, né? Correto, João? Exatamente, quis ficar parado na frente da bola. Uma, duas, a árbitra falou, vai ficar parado? Então vai ficar parado, mas amarelada. É o camisa 10, o Arthur, recebe o primeiro cartão do Guarani. E lá vem a equipe do Porto, tentou ali, acabou recuperando no bate-rebate, acabou tocando, saindo com bola e tudo pela linha lateral. A equipe do Porto ganha lateral a equipe do Guarani no seu campo de defesa. Vai o Luque. Já estamos chegando na marca dos 44 minutos. 1-0 Guarani. Luque tenta o lançamento à frente. Faz o giro o Guilherme. Tentou passar ali. A Jéssica falou que está valendo tudo isso. A bola fica com a equipe do Porto. Lançamento feito lá na esquerda para o Paiva. E aí, muito forte, direto pela linha lateral. O quarto árbitro pronto ali para levantar os acréscimos. João, um chute? Olha, Marcelo, acredito que uns 4 minutos, eu acho. A parada para hidratação, mais um atendimento, 2 atendimentos que tiveram no gramado, então cerca de 4 minutos aí de acréscimo. Vamos lá então. Daqui a pouco tem que esperar os 45 minutos para a placa ser levantada. Nicolas, toque do lado ali para o William. William para Vitor, Vitor para o William novamente, o toque à frente para o Vitor. Chegou na bola, vai avançando a equipe do Guarani aqui pelo lado esquerdo. Agora chega a marcação, atrasou um pouco, 2 na cobertura. Chega bem o Arthur e recupera essa bola para a equipe do Porto, que faz o lançamento ali para o Max. Chega o Nicolas, antecipou e já recuperou a bola, já tocou para o William. William volta com o Matheus Pova e agora o jogo é paralisado para atendimento ao jogador do Porto. 3 minutos, Marcelo. Errou por 1. 3 minutos de acréscimo nesse primeiro tempo. Mas fala pra você, rapaz, pelo tamanho da placa, eu não tinha visto ela lateralmente, né? Eu achei que era eletrônica essa, rapaz. Pelo tamanhão na mão do Gabriel ali. A placa é grande, mas é... Mas é manual. É uma folha, né? A espessura dela está torta na mão do quarto árbitro ali. O jogo foi paralisado para atendimento, tá tudo ok com o jogador da equipe do Porto, não precisou do atendimento médico, por isso a bola ao chão a favor da equipe do Guarani, que estava com a bola. Pova, lá na direita.
Toque para o Mineiro. Mineiro na frente para o Luque. Luque já tenta o lançamento ali para o Vinícius. Melhor para a zaga da equipe, para a defesa do Porto, que manda essa bola pela linha lateral. Bola com Vinícius Bortolucci. Pedala, toque na frente para o Luque. O cruzamento na área. Perde uma grande chance, Guilherme, na pequena área. Era só empurrar para o fundo da rede. Ele colocou por cima do travessão, João. Não pode perder um gol desse. Pois é, Marcelo. Uma jogada lateral ali, a defesa da equipe do Porto acabou dormindo um pouquinho, mas o atacante do Guarani pegou muito embaixo dela. Dentro da pequena área já, acabou mandando por cima da meta. Perde uma grande chance de ampliar o placar a equipe do Guarani, na marca dos 46 minutos. Lembrando que vamos até os 48. Bola com o Nicolas, já devolve para o Pova. Pova volta com o Rian. A equipe do Porto vai subindo sua linha de marcação. Faz o lançamento lá na direita para o Luque. Tenta sair jogando a equipe do Guarani. O toque na frente para o Arthur. Tentou o toque mais à frente ali para o Vinícius e foi bloqueado. Tenta sair jogando a equipe do Porto. O toque lá na esquerda. Vai chegando o ataque perigoso da equipe do Porto, tocando a bola, o cruzamento feito, foi bloqueado, mas sobra com o Max aqui na direita. O Max dá um topa, 2 em cima dele, chega na cobertura o Vitor, não perde e ganha ali, a bola volta com o Vitor Gabriel e já tenta já despacha essa bola para o Guilherme. Na corrida, tenta chegar ali, chega na cobertura a zaga da equipe, o camisa 3, Eduardo, e é lateral aí, o Ednei mandou a bola lá na frente, a Jéssica mandou, não, é mais para trás. Vai o Arthur para a cobrança. Jogou no meio ali, chegou atropelando o Mineiro, o camisa 11 e o Galvin, e a falta assinalada. A bola estava rolando e aí tem que cobrar de novo. É, a equipe do Porto querendo, pondo muita velocidade, pondo muita pressa no jogo, né, Marcelo? Já é a segunda vez que cobra uma falta com a bola rolando. Aquilo que eu digo, né, João, não confundir a pressa com rapidez. Como vem a equipe do Guarani, na rapidez, o toque feito aqui na esquerda. Michael tenta recuperar essa bola, consegue evitar a saída pela linha de fundo. Ele domina, pisa nela, 2 em cima dele, ele volta mais atrás com o Vitor Gabriel. O toque no meio, tenta fazer o giro. Chega a equipe do Guarani com o Guilherme. O toque lá na direita com o Luque. O cruzamento é feito, o lançamento na área. Tenta chegar no Michael, mas recuperou. Vitor de primeira! Juan! Que belo sem pulo do Vitor Gabriel. Mas o Juan bem posicionado fez a defesa, João. Pois é, Marcelo, belíssima cobrança, belíssimo chute aí nesse sem pulo. Dando trabalho ao goleiro Rian. A equipe do Guarani que não está feliz com esse 1-0. Está buscando ampliar o placar para ficar mais tranquilo aí para a continuidade da partida. A Jéssica Aparecida Milani põe ponto final nesse primeiro tempo. De até aqui, Guarani 1, Porto Futebol 0. Nisso a gente vai para um rápido break, tomar aquela água, fazer o pit stop e daqui a pouco a gente volta com as estatísticas e tudo do segundo tempo. Pode falar, João. Só a Jéssica ali finalizou o jogo, né? O camisa número 10 da equipe do Guarani, me fugiu o nome dele, perdão. O Arthur, que levou o cartão amarelo, resolveu reclamar porque levou o cartão amarelo. Já levou o cartão, vai reclamar, vai que ganha um outro de presente, aí complica a equipe. Aí complica a equipe. É isso aí, pessoal, a gente vai para um rápido break, daqui a pouco a gente está de volta. Não saia daí. Eu levo sempre comigo em todo campo que eu vou a bandeira do verde e branco, símbolo do torcedor, brinco de ouro, a nossa capa, construímos com devoção.
nossa taba construímos com devoção. Nossa família bugrina tem raça e tradição. Avante, avante, meu bugre, com fibra e destemor. A cada nova jornada, Guarani é mais amor. Avante, avante, meu bugre, que nós vibramos por ti. Na vitória ou na derrota, hoje sempre Guarani. Sempre comigo, em todo campo que eu vou, a bandeira do verde e branco, símbolo do torcedor, brinco de ouro, a nossa taba, construímos com devoção. Nossa família bugrina tem raça e tradição. Avante, meu bugre, com fibra e destemor. A cada nova jornada, Guarani é mais amor. Avante, avante, meu bugre, que nós vibramos por ti. Na vitória ou na derrota, hoje sempre Guarani. Sempre comigo, em todo campo que eu vou, a bandeira do verde e branco, símbolo do torcedor, brinco de ouro, a nossa taba, construímos com devoção. Nossa família bugrina tem raça e tradição. Avante, avante, meu bugre, com fibra e destemor. A cada nova jornada, Guarani é mais amor. Avante, avante, meu bugre, que nós vibramos por ti. Na vitória ou na derrota, hoje sempre Guarani. Sempre comigo, em todo campo que eu vou, a bandeira do verde e branco, símbolo do torcedor, brinco de ouro, a nossa taba, construímos com devoção. Nossa família bugrina tem raça e tradição. Avante, avante, meu bugre, com fibra e destemor. A cada nova jornada, Guarani é mais amor. Avante, avante, meu bugre, que nós vibramos por ti. Na vitória ou na derrota, hoje sempre Guarani. Sempre comigo, em todo campo que eu vou, a bandeira do verde e branco, símbolo do torcedor, brinco de ouro, a nossa taba, construímos com devoção. Nossa família bugrina tem raça e tradição. Avante, avante, meu bugre, com fibra e destemor.
ti, na vitória ou na derrota, hoje sempre Guarani. Nossa família bugrina tem raça e tradição. Avante, avante, meu bugre, com fibra e destemor. A cada nova jornada, Guarani é mais amor. Avante, avante, meu bugre, que nós vibramos por ti, na vitória ou na derrota, hoje sempre Guarani. Eu levo sem... Eu levo sempre comigo bandeira do verde e branco, símbolo do torcedor, brinco de ouro, a nossa taba, construímos com devoção. Nossa família bugrina tem raça e tradição. Avante, avante, meu bugre, com fibra e destemor. É mais amor. Avante, avante, meu bugre, que nós vibramos por ti, na vitória ou na derrota, hoje sempre Guarani. Eu levo sempre comigo em todo campo que eu vou a bandeira do verde e branco, símbolo do torcedor, brinco de ouro, a nossa taba, construímos com devoção. Nossa família bugrina tem raça e tradição. Avante, avante, meu bugre, com fibra e destemor. Nova jornada, Guarani é mais amor. Avante, avante, meu bugre, que nós vibramos por ti, na vitória ou na derrota, hoje sempre Guarani. Nossa família bugrina tem raça e tradição. Avante, avante, meu bugre, com fibra e destemor. A cada nova jornada, Guarani é mais amor. Avante, avante, meu bugre, que nós vibramos por
tradição. Avante, avante, meu bugre, com fibra e destemor. A cada nova jornada, Guarani é mais amor. Avante, avante, meu bugre, que nós vibramos por ti. Na vitória ou na derrota, hoje e sempre Guarani. Estamos de volta aqui direto do estádio Brinco de Ouro da Princesa. E antes do início do segundo tempo, vamos às estatísticas de tudo o que aconteceu no primeiro tempo com João Luiz de la Coleta. Muito bem, Marcelo. O Guarani, que vem ganhando de 1-0 até o presente momento, teve 8 chutes, 3 em direção ao gol, cometeu 6 faltas, 3 escanteios a seu favor e um impedimento marcado contra. Uma posse de bola de 61%. Quanto à equipe do Porto, foram 3 chutes, 2 na direção do gol. Cometeu 11 faltas, teve um escanteio a seu favor, um impedimento marcado contra e 39% de posse de bola. Lembrando que a equipe do Guarani teve uma advertência para o camisa 10, Arthur, e a equipe do Porto 2 advertências para o camisa 5, Luiz, e o camisa 9, o Max. Os demais resultados dos grupos até agora: Flamengo e Referência empatam em 0-0, Audax e Capivariano também 0-0, Mauá 0, Grêmio Prudente 0, Tanabi 0, Ituano 2. Os outros 2 jogos da rodada acontecerão no dia 31, no domingo. O Água Santa enfrenta o 15 de Jaú em Diadema às 10 horas da manhã e o Esfera enfrenta o Red Bull Bragantino às 15 horas. São os jogos desta primeira rodada do Grupo 3 do Campeonato Paulista da categoria Sub-20. Não tivemos substituição neste intervalo de partida. As equipes já vão se posicionando. O Guarani à sua esquerda, o Porto à sua direita. O Max já está lá no centro do gramado para dar o pontapé inicial. E muito obrigado a todos que nos acompanham aqui. A Karina acreditando, ainda não acabou. Para cima, Porto, confiamos em vocês. O Ciro tem que agradecer que está apanhando de pouco. E a Jéssica apita. Começa o segundo tempo de até aqui. Guarani 1, Porto 0. A bola fica com o Mineiro, que já sai tocando com o William. O William já toca lá na esquerda. Tenta avançar o Vitor Gabriel. Vitor Gabriel volta aqui com o William. O William mais atrás com o Nicolas. Nicolas para o Póvoa. Póvoa tenta o lançamento para o Luque aqui. Chega de cabeça o Daniel e despacha essa bola. Fica com o Raul. Raul tenta passar, foi desequilibrado, mas levou vantagem, faz o lançamento. Corta ali o Nicolas e recupera a equipe do Guarani, que já sai jogando lá pelo lado esquerdo, na cobertura. O Eduardo manda essa bola de cabeça, tenta chegar ao Max, o Nicolas não quer nem saber, já despacha para o seu campo de ataque. A bola fica pererecando ali, o toque de cabeça do Luiz. Ele recupera, coloca a bola no chão, tenta sair jogando lá pelo lado direito, evita a saída de bola. O Arthur faz o lançamento, novamente procurando o Max, mas chega o Nicolas ali na cobertura e ganha essa bola. Aí ela chega até aqui na direita com o Luque. Luque volta com o Matheus. Matheus para Rian. Rian já toca com o Nicolas e o Nicolas acalma a jogada e vai subindo com tranquilidade. Já passamos do primeiro minuto deste segundo tempo, segue 1-0 para a equipe do Guarani, que sai tocando a bola novamente, a bola com Matheus Póvoa. Matheus mais atrás para Nicolas. Nicolas domina, ergue a cabeça, procura a movimentação dos seus companheiros. O Guilherme pediu, mas ele preferiu tocar lá na esquerda. Vai avançando, tenta avançar ali com o William. O William prefere voltar com o Nicolas. Nicolas tenta o toque no meio ali para o Michael, acabou furando o zagueiro da equipe do Porto, o Michael não acreditou e aí a bola ficou fácil nas mãos do goleiro Juan da equipe do Porto. Já tenta despachar essa bola para o seu campo de ataque, o lançamento para o Paiva ali, chega o Vitor na cobertura, manda essa bola para frente, a sobra fica com o Galvin. Galvin para o Max, Max chegou nela, chegou ali o Póvoa, meio estambalhado ali, mas conseguiu ganhar. Recuperou ali no pé de ferro, acabou perdendo. A bola fica novamente com o Raul. Raul para Max. A tabelinha é feita, mas ali já houve a marcação da falta, pois o Max no domínio acabou batendo a bola no braço dele, por isso a indicação da primeira falta nesse segundo tempo contra a equipe do Porto. É indiscutível, né, Marcelo? A bola subiu, realmente bate no braço do Max e falta bem marcada.
Tenta sair jogando ali, 3 em cima do jogador do Guarani, tá valendo tudo isso, ganhou no carrinho ali, mas na sobra fica com o camisa 10, o Arthur, que faz o lançamento lá na esquerda, tava ali o Vinícius Bortolucci, chegou na cobertura a zaga do Porto com camisa 3, Eduardo, mandando essa bola pela linha lateral. Vitor Gabriel na cobrança, para Arthur. Arthur para Vitor novamente, faz a triangulação lá pelo lado esquerdo, sobra no meio aqui para o Mineiro. Mineiro tentou o toque, chega até o Guilherme na sobra, Luque, ganhou ela, segurou, foi esperto, acabou se atrapalhando, houve o choque ali, mas levou vantagem com o camisa 6, Daniel. Tá sentindo o jogador da equipe do Porto, é o João Anderson. Enquanto isso, a equipe avança. Tentou o toque o Paiva aqui para o Max, a bola não chegou, melhor para a zaga do Guarani. Já vai se recuperando o João Anderson. Rian é pressionado, toca na direita para o Luque. Luque faz o toque mais à frente para o Mineiro ali, para o Guilherme. Ele protegeu a bola, foi empurrado, a falta, o contato veio e a falta foi assinalada. Falta já batida, sai jogando o William. O William toca ali na esquerda para o Nicolas. Nicolas avança. Joga de forma vertical. Lá na esquerda, com o Vitor Gabriel. Vitor Gabriel toca, volta, devolve para o William, para o Nicolas, Nicolas para o Matheus. Matheus para Nicolas novamente. Tenta avançar a equipe do Guarani com o William. O William tentou o toque à frente, estava todo mundo marcado, ele volta atrás com o Póvoa, que começa com o Luque aqui na direita, já toca para o Guilherme, Guilherme para o Luque, a triangulação aqui pelo lado direito, a bola chega até o Michael, já tentou o toque na frente para o Luque, o toque no meio para o Guilherme, fez o drible, o toque! Gol! É do Guarani! Guilherme, camisa 7, na triangulação aqui pelo lado direito, invadiu a área, o toque no meio, Guilherme novamente sozinho, passou por um, tocou na saída do goleiro Juan, sem chance, a bola foi morrer de mansinho no fundo da rede, amplia a equipe do Guarani na marca dos 5 minutos, agora... Guarani 2, Porto 0, carimba, João! Carimba, Marcelo, carimba. O Guilherme teve sangue frio, dominou, fingiu o chute, acabou derrubando o goleiro da equipe do Porto e depois só empurrou pro... William e Vitor Gabriel para a cobrança dessa falta lá pelo lado esquerdo. Tenta chegar ali, a árbitra já coloca a barreira na posição. Estamos de volta, pedimos desculpas, tivemos um probleminha técnico com a internet, mas estamos de volta. No placar continua 2-0. Estamos quase chegando a 11 minutos deste segundo tempo. Vem a cobrança ali. O William ali passa por todo mundo. O Nicolas não acreditou na furada da zaga do Porto. E aí a bola passou de mansinho por toda a extensão da pequena área. O Juan só acompanhou e por isso é tiro de meta a favor da equipe do Porto. Tenta sair jogando ali o Porto novamente pelo lado direito. Tenta ali, 2 em cima dele, a falta assinalada contra a equipe do Guarani. A 9ª falta cometida pela equipe do Guarani na partida. Já cobrado, toque no meio para o Galvin. Galvin tenta o lançamento à frente para o Paiva. Paiva domina, faz o giro, faz o corte. Tá sozinho, agora tenta inversão de jogo para ninguém no meio, melhor para a zaga do Guarani. Mas o Povo acabou se precipitando. Volta com a equipe do Porto, com o Raul. Aí o Mineiro atropelou o Raul e por isso a falta assinalada. Vai o Rafinha para a cobrança, tentou a elevação ali, o Paiva não conseguiu, mas a sobra fica com o João Anderson novamente. Aqui pelo lado esquerdo vem Daniel. Daniel para Raul. Raul avança, passou pelo primeiro, tocou do lado ali para o Galvin. Galvin para Raul. E a falta é perigosa contra a equipe do Guarani. Falta na intermediária, próximo da meia-lua ali. Lance perigoso a favor da equipe do Porto, João. Falta muito bem marcado, o Nicolas chega atrasado, pega só o seu adversário e aí dá uma grande oportunidade, é um presente para a equipe do Porto, uma falta frontal contra a meta do Rian.
Passamos da marca dos 12 minutos deste segundo tempo. Segue no placar 2 para a equipe do Guarani, 0 para a equipe do Porto. Os 2 gols assinalados pelo camisa 7, Guilherme Batista. Tá ajeitando com muito carinho ali o Raul. Três homens na barreira ali, protegendo o canto esquerdo do Rian. Momento de expectativa aqui no Brinco de Ouro da Princesa. Vem de pé direito, camisa 10, Raul. A Jéssica próxima ali, verifica se está tudo ok. O Rian fazendo o último ajuste na barreira. Esfriando também um pouco o Raul ali, o batedor da equipe do Porto. Agora sim autorizado. Vem a equipe do Porto, Raul na cobrança, a cobrança e pegou muito embaixo da bola. Passou longe do gol do Rian, sem perigo, segue 2-0 o Porto, aqui no Brinco de Ouro da Princesa. Pegou muito embaixo, com muita força, né, Marcelo? Subiu demais a bola. Por enquanto o Guarani vem mantendo aí, vamos digamos assim, controlando esse placar de 2-0. Sem muito acelero, sem pressionar demais seu adversário. Tenta sair jogando a equipe do Guarani, a lá Diniz, o toque ali na grande área, na sua grande área. Agora tenta avançar o Vitor Gabriel, foi atropelado e a falta assinalada e cartão amarelo para o Rian. Por reclamação, provavelmente, né, João? Não precisa nem falar que foi por reclamação, né? Ela levantou o cartão já apontando para a própria boca. Fala muito. O goleiro acabou levando o cartão amarelo. A segunda advertência da equipe do Guarani. Pelos lados do Guarani, o camisa 10, Arthur, e agora o camisa 1, Rian. Pelo Porto, o camisa 5, Luiz, e o camisa 9, o Max. Lançamento feito à frente ali, tentou, chega na sobra a equipe do Guarani. Acabou perdendo, mas voltou. No bate-rebate, agora a falta assinalada, chegou atrasado ali o camisa 3, Eduardo. A falta agora é frontal a favor da equipe do Guarani na sua intermediária de ataque. Tá praticamente entre o grande círculo e a meia-lua, né? Quase bem no meio da distância, né, João? Exatamente, né? Uma falta longe, né? Talvez não tenha mesmo perigo que tinha contra a meta do Rian, mas o Guarani vai aproveitar esse momento de paralisação para fazer 2 substituições, Marcelo. É isso aí, preparam-se para entrar o camisa 15, Guilherme Anjos, e o camisa 17, Lucas Costa. Para a entrada do Lucas Costa, vai sair o camisa 9, o Michael. E para a entrada do camisa 15, a gente só está aguardando o quarto árbitro virar a placa. Daqui a pouquinho para vocês aí vai sair o camisa 8, o Mineiro. Então, saem o camisa 8, Mineiro, e o camisa 9, Michael, para as entradas do camisa 15, Guilherme Anjos, e o camisa 17, Lucas Costa. E a torcida aplaude muito os 2 jogadores que estão saindo aí nesse momento. O Jairo Blumer usa a sua primeira parada para substituições. Já autorizada a cobrança, vem Vitor Gabriel. É field goal, 3 pontos para a equipe do Guarani, se fosse futebol americano, João. Pois é, rapaz, ele tentou, falou assim, o pessoal lá da portaria não viu aí na cor da bola, vou mandar uma de presente. Mandou longe essa. E é só tiro de meta a favor da equipe do Porto. Vem o Juan para a cobrança. Já despachou essa bola, o desvio de cabeça. Max com ela, já avança, dá um tapa na frente, chega o Póvoa na cobertura, a falta assinalada e vem cartão, né? Com certeza, cartão amarelo bem aplicado pro Póvoa. O jogador, o Max, estava chegando ali para um cruzamento, uma possibilidade de ataque muito interessante da equipe do Porto. Foi derrubado, falta marcada e cartão muito bem aplicado. Primeiro cartão ali, então, do Matheus, o terceiro da equipe do Guarani. Vem a equipe do Porto tentando diminuir o placar. Vem para a cobrança o camisa 10, Raul. 2 homens da barreira, protegendo o canto direito do Rian. Já na marca dos 17 minutos deste segundo tempo. O Guarani vence pelo placar de 2-0. É a abertura do Campeonato Paulista da categoria Sub-20. Já autorizada a cobrança, vem Raul. Expectativa aqui no Brinco.
Raul para cobrança, fechado, desvio de cabeça, na trave! A sobra ainda, o toque no meio, chute para fora! Perde 2 grandes chances a equipe do Porto, João. Pois é, Marcelo, na primeira uma bola que explode na travessão. O goleiro Rian já tinha ido na jogada, depois conseguiram ficar com ela ainda. No momento da finalização, pegou muito embaixo, ela subiu demais, mas assustou. Ligou a equipe do Guarani, falou, viu, se vocês moscar, tamo aqui. Foi um chute, um gol perdido na pequena área para cada lado. Os dois que foram por cima, né? O Guilherme perdeu um no primeiro tempo e agora o Galvin perdeu para a equipe do Porto, né, João? Exatamente, 2 grandes oportunidades aí desperdiçadas. E as duas dentro da pequena área. Mesmo jeito, a bola veio um pouco mais alta, ajeitou o corpo para dar aquela chapada, acabou pegando, vamos dizer assim, naquele ossinho do tornozelo ali, em vez de ela ir reto, ela subiu e passou por cima da meta. E temos uma notícia legal para o esporte brasileiro hoje, né, João? O João Fonseca venceu Novak Djokovic lá em Roland Garros, o jogo válido pela 3ª rodada. Daqui a pouco vem a equipe do Guarani, belo toque na frente, o contra-ataque, Vinícius, o chute cruzado! Não chegou a tempo ali o Arthur, a bola quase chega ao gol do Porto, quase amplia ainda mais o Guarani, João. Contra-ataque de manual, rapaz, na hora do cruzamento. Se bem que eu fiquei na dúvida, tá? Estou olhando aqui pelo replay. Pra mim, ele tenta o chute, porque ele nem levantou a cabeça pra ver se tinha algum companheiro dele chegando. Se ele dá só aquela olhadinha, uma pisadinha que ele desse, dava tempo dos 2 atacantes do Guarani chegarem, além de desequilibrar toda a linha defensiva da equipe do Porto. Pra mim, tentou o chute, acabou pegando mal. Ela foi pela linha de fundo e agora está tendo atendimento ao jogador da equipe do Porto que está sentindo cãibras. Então vamos aproveitar, associe-se e mostre sua paixão pelo Guarani. Escaneie o QR Code com a câmera do seu celular e aproveite. Torne-se um sócio campeão do Bugre. É isso aí, como eu estava falando então, aproveitando essa paralisação, o João Fonseca vence Novak Djokovic por 3-2, jogo válido pela 3ª rodada em Roland Garros de virada. Novak Djokovic venceu os 2 primeiros sets por 6-4, 6-4. Depois o João Fonseca 6-3, 7-5, 7-5. João Fonseca nas 8ª de final de Roland Garros de 2026. Rapaz, acho que estacionaram o carrinho mal aqui. Esqueceram de considerar a valetinha. Mandou o carrinho entrar, deu um pulo aqui, rapaz. Ainda bem que até o maqueiro ficou assustou ali. Ainda bem que o amortecedor tá em dia. Se não, meu amigo, tchau, tchau. Vem a equipe agora, o jogador do Porto, o camisa 6. O Daniel está sendo retirado de campo. Mas já está tudo ok com ele. Já vai voltando ali para o centro do gramado para pedir autorização para entrar novamente. Enquanto isso, recupera a equipe do Guarani, escorregou no lance ali, quase passa uma rasteira, levou vantagem. Vem a equipe do Porto, aitou o lançamento ali. O Marcelo. Acabou indo direto. Oi, João. Daniel não volta, hein? É o camisa 26 que está ali para uma possível substituição. Provavelmente o Daniel não volta e teremos um cartão amarelo. Para quem? É pro jogador do Guarani. Porque ele tentou no contra-ataque, tentou passar um rapa ali no jogador, levou vantagem. Muito bem, cartão amarelo aplicado e vamos à substituição. Então deixa o gramado Daniel, camisa 6, para a entrada do camisa 26. É com você, Marcelo. É, o 26, o Vitor. Então, a primeira substituição na equipe do Porto, eu estou tentando ver para quem foi o cartão, foi para o Guilherme. O camisa 7 da equipe do Guarani, o autor dos 2 gols, leva o seu cartão amarelo aqui também. Pausa para a hidratação. Aproveitou todo esse imbróglio aí e a Jéssica pede para autoriza a parada para hidratação. João. E o Rian não tá com sede. Vai conversar com a... Não parou de conversar até agora, rapaz. Viu? Os 2 que levaram cartões por reclamação foram os 2 que foram lá conversar com a Jéssica depois que levaram os cartões. O mais interessante. João, Guarani 2, Porto Futebol 0. Placar justo até o momento? Placar justo até o momento. A equipe do Guarani
superior à equipe do Porto, principalmente na questão de domínio de bola, de posse de bola. A equipe do Guarani pressiona muito a defesa da equipe do Porto, que está jogando em linha baixa, e com isso vai trazendo e vai dando campo à equipe do Guarani, que aproveita. A equipe do Porto busca os contra-ataques, velocidade, mas a equipe do Guarani pressiona muito no seu campo de ataque, e aí quando o Porto consegue uma bola esticada, os zagueiros chegam em velocidade também, fechando ali a defesa do Bugre. Atualizando os resultados de momento dos jogos do grupo 3 do Campeonato Paulista da categoria Sub-20, vão jogando nesse momento então. O Flamengo e Referência vão empatando em 0-0. O Audax e Capivariano continua 0-0, assim como o Mauá e Grêmio Prudente. Lá em Tanabi, o Tanabi diminui. Agora Tanabi 1, Ituano 2. E aqui Guarani 2, Porto 0. Lembrando que os outros 2 jogos dessa rodada do grupo 3 acontecem no domingo. O Água Santa enfrenta o 15 de Jaú em Diadema, às 10 horas da manhã, e o Esfera enfrenta o Red Bull Bragantino às 15 horas. Eu só não consegui me ligar quem é a equipe que está de chapéu nessa primeira rodada. O Palmeiras. O Palmeiras está de chapéu, está de folga nessa primeira rodada do Campeonato Paulista da categoria Sub-20. Um grupo forte, hein? Guarani, Palmeiras, 2 equipes muito fortes na categoria Sub-20, hein, João? Muito fortes, e esses jogos, o campeonato em sua grande maioria será sexta, né, no período da tarde, porém, como você bem disse, tem 2 jogos no domingo, assim como no outro grupo também teremos jogos no domingo. Esses jogos serão realizados de domingo, porque os times envolvidos estão no Brasileiro Sub-20, que acontece também durante a semana. É isso aí. Reiniciada a partida com bola ao chão, a favor da equipe do Guarani. Rian com ela já sai jogando com Matheus. Matheus devolve para o Rian. E a equipe do Porto já começa a subir sua linha de marcação. O Rian apertado ali, quase perde essa bola. Chega ali na cobertura o camisa 15, o Guilherme Anjos. Guilherme com ela. Já toca na frente procurando o William. Tenta sair lá pelo lado esquerdo. Bola com o Vitor Gabriel, devolve para o William. William para Guilherme. Guilherme volta atrás com o Pova. Pova avança aqui agora pelo lado direito, toque na frente até o Arthur. Arthur para Luque. A equipe do Guarani vai tentando envolver a equipe do Porto aqui pelo lado direito. Luque faz o giro. Toque na frente para o Lucas Costa. Lucas com ela, chega 2 na marcação, toca atrás para o Luque, que tenta o cruzamento, foi bloqueado, a sobra fica com a equipe do Porto, que tenta sair jogando, belo tapa no meio, tenta avançar, tenta pegar a defesa aberta, é o Paiva que está com a bola, chega o Vitor Gabriel, atrasa aí tenta a inversão, o Paiva fez o toque sem erguer a cabeça, sem olhar, estava chegando só agora o camisa 10, Raul, para tentar chegar nessa bola. É o que a gente estava comentando, né, Marcelo, a equipe do Porto descendo muito suas linhas, e aí quando precisa de um contra-ataque muito rápido não consegue trocar passes, porque é sempre 1 ou 2 que estão ali despontando em velocidade. Na hora que virou o jogo, o outro lado estava sem ninguém, facilitou a vida da defesa bugrina. Tentou o lançamento à frente lá procurando o Paiva novamente, já volta, já ganha a defesa com o Nicolas. Nicolas para o William, em meio de 2 ali, perdeu a bola, a Jéssica falou que está valendo tudo isso, segue a equipe do Porto com ela, faz o giro, toca mais atrás, vem o Raul, Raul vai avançando, toque na frente para o Max, Max fez o giro, toque para o Raul, a tabelinha feita, tentou a devolução para o Max, o Raul ficou caído ali, ia reclamar de uma possível falta, só que o contra-ataque agora é do Guarani. Vem o Vinícius, belo toque para o Guilherme, cara a cara, fez o drible, vai invadindo o toque, perdeu! Se atrapalhou na marcação do Luiz, ele se recuperou, foi para cima do Guilherme. O Guilherme perdeu a chance de ampliar novamente o placar, João. Pois é, Marcelo, contra-ataque de manual, 2 contra 1. O Guilherme quis fazer o drible, quis empurrar, entrar com bola e tudo. Não deu tempo, chegou a marcação, ele se desequilibrou, perdeu a passada e acabou desperdiçando uma grande oportunidade de ampliar o placar, de ficar tranquilo com os 3-0. Que chance desperdiçada. E depois desse susto, o Ednei Filho ali já chamou mais 2, daqui a pouco mais 2 substituições na equipe do Porto. A bola fica ali com o Rian, chegou ali o Galvinho, o Rian despachou essa bola,
tentou o domínio Gandula ali, foi bem no peito, hein? Melhor que o quarto árbitro. Mas o Gandula ali, no mínimo, sabe jogar um pouquinho, né? Eu não vou falar isso do quarto árbitro mesmo, porque eu conheço. Então, rapaz, Gandula foi bem demais agora. E chega a equipe do Guarani novamente, vai tocando a bola, chega até o Lucas Costa. Lucas fez o corte ali, passou o Arthur, ele não viu, não conseguiu o toque, recuperou ali a equipe do Porto. Só que na marcação vem o Arthur, ganhou ali do camisa 8 do Joanderson, ganhou na linha de fundo ali, tentou fazer o corte, não conseguiu, acabou saindo com bola e tudo. Foi flagrado ali pelo assistente número 1, o Fernando Alves, por isso é só tiro de meta a favor da equipe do Porto. E vamos às substituições, João. Vai sair o camisa 11, o Galvin, para a entrada do camisa 18, o Cauã. E sai o camisa 9, o Max, para a entrada do camisa 23, Igor. Então, conferindo, saindo camisa 11, Galvin, camisa 9, Max. Entrando 18, Cauã, 23, Igor. E agora a falta a favor da equipe do Guarani. São 18 faltas cometidas pela equipe do Porto contra 13 da equipe do Guarani na partida. A falta aqui pelo lado direito. Marcelo, que a gente vinha falando, a categoria sub-20 ela tem uma intensidade maior, né? Por mais que a garotada aí já tenha uma noção, já jogue há muito tempo, essa intensidade, esse ímpeto, às vezes acaba passando um pouquinho do ponto. Que nem agora, era uma bola completamente perdida, a bola estava muito forte, o lateral da equipe do Guarani não chegaria, mas ainda assim o camisa 26, me fugiu o nome dele, perdão? O Vitor. O Vitor deu um trançapé ali que não tinha necessidade. Autorizada a cobrança da falta. Vem a equipe do Guarani. Vinícius no segundo pau, saiu lá o Juan e fez a defesa e a falta já assinalada, a carga para cima dele. É isso, João? A árbitra entendeu que no momento que ele tinha a posse de bola, houve a disputa com ele ali. E quando o goleiro tem a posse, não pode ter essa disputa. Sinalizou a falta aí. E agora mais uma falta da equipe do Guarani para a cobrança aí da equipe do Porto. E a galera do Porto aqui bacana no chat, incentivando a garotada. Nosso muito obrigado a todos que nos acompanham. E naquele jogo de xadrez, o Jairo Blumer também prepara mais 2 substituições na equipe do Guarani. Sai tocando ali o Nicolas. Volta com o Rian. Essa bola aí, vai o Paiva na correria. Vai lá. Rapaz, o Rian é muito sangue frio ali na frente. Umas 3, 4 dele ali que, meu amigo, haja coração pra torcida. E o belo toque do calcanhar aqui do Vitor para o Cauã. Toque do lado ali, acabou perdendo, tá valendo tudo isso. Chega a equipe do Guarani, vai o Guilherme, dominou. Toque no meio ali, na meia-lua. O toque feito do lado para o Vinícius, chegou ali o Hawaii, pênalti! Marcou pênalti para a equipe do Guarani, João. Olha, Marcelo, até vou passar o replay aqui. Pra mim, se equivoca a Fernanda. A Jéssica, perdão. Se equivoca a Jéssica. O goleiro, o Juan, saiu, ele abafa a bola. E aí tem o contato normal de jogo. Daqui, da nossa distância, pelo nosso ângulo da câmera, para mim, ela se equivocou nesse momento, nesta marcação. Bom, o pênalti está assinalado, não tem mais o que fazer. Prepara-se para a cobrança a equipe do Guarani. É aquela famosa troca de jogadores. Agora não deu para ver quem é o número lá que foi lá para a cobrança. No troca-troca ali, é o camisa 11, o Vinícius. Vinícius próximo da bola, Vinícius Bortolucci. É Vinícius contra Juan, na marca dos 31 minutos, quase 32. Vai o Vinícius para a cobrança. Tomou distância, caminho, chute! Gol! É do Guarani! Vinícius
Vinícius Bortolucci, na marca dos 32 minutos desta segunda etapa. Amplia, agora Guarani 3, Porto 0. Carimba, João! Marcelo, a cobrança, tudo certo. Bateu no canto forte, o goleiro Juan até buscou, pulou, chega a tocar nela, mas não consegue impedir o gol. E amplia o placar a equipe do Guarani, depois de uma bola desperdiçada, de uma chance claríssima desperdiçada, converte o pênalti. Deu aquela compensada naquele pênalti no primeiro tempo, João? Olha, Marcelo, um erro não pode justificar o outro, Sim. tá? Como eu falei, do nosso ângulo de visão, nosso ângulo da câmera, no primeiro pênalti ela estava encoberta, no primeiro lance ela estava encoberta, justifica ela não ter visto a ação da mão, mas nesse segundo, daqui, novamente, do nosso ângulo. Vem a equipe do Porto, cruzamento na meia-lua, afasta a zaga, pode complementar, João. Para mim, do nosso ângulo, o goleiro faz a defesa, existe uma disputa de espaço normal entre eles, mas a Jéssica, um pouco distante, acabou entendendo que o contato foi somente no jogador e por isso a marcação do pênalti. E tivemos mais duas substituições na equipe do Guarani. Saiu o camisa 5, William, e o camisa 10, Arthur, para a entrada do camisa 14, Raione, e o camisa 20, Andrei. A segunda parada para substituição da equipe do Guarani. Vai o Raul, invadiu a área, no carrinho, firme. Matheus Póvoa mandando essa bola para escanteio. É o segundo escanteio a favor da equipe do Porto na partida. O primeiro lá pelo lado esquerdo. Agora uma conversa ali na pequena área da Jéssica com os zagueiros da equipe do Guarani. Aconteceu alguma coisa? Não, João? é uma pipa, Marcelo. Tem uma linha de pipa ali. Ela estava pedindo para os meninos tirarem. Porque aquele negócio a gente não sabe se tem, se não tem cerol, então pra que correr risco, né? Mas, rapaz, eu falar pra você que eu nem vi a pipa caindo. Eu também não. Já cobrado escanteio, vem a equipe do Porto, cruzamento feito no segundo pau, sai Rian, firme, cruzamento do Cauã, nas mãos do goleiro Rian, que tentou sair com rapidez ali, mas estava todo mundo marcado, ele começa, volta, tudo de novo, Vitor Gabriel para Nicolas. Nicolas sai tocando, e aí, ó, a Ana Paula Bortolucci, valeu, meu sobrinho. Titia gostou ali do gol do sobrinho. Vai avançando a equipe do Guarani. Vitor Gabriel, lá pelo lado esquerdo, vai avançando, sem marcação. O toque na frente, parou, Vinícius, invadiu a área, tentou o chute! A bola passou por cima. O Jairo Blumer fica doido com essa bola, mas perde uma grande chance, mas o chute foi bonito, o corte também. Belo corte, mas novamente, muita força. Lembrando que essa bola a nova bola aí da pênalti, ela tem um design um pouco diferente, acabou pegando muito embaixo, ela subiu demais. Mas, rapaz, falar pra você, Marcelo, agora eu sei porque que a gente não enxergou a pipa. Por quê? Ela caiu lá no fosso, lá atrás do gol, longe pra caramba, ficou só a linha mesmo. Entendi. Ô, João, só uma dúvida. A gente acompanha, né, para os amigos da TV Guarani, a gente acompanha as categorias do Sub-11 até o Sub-20. A diferença no tamanho das bolas, daqui a pouco. Vai tocando a bola a equipe do Guarani, tenta o Guilherme ali, chega na cobertura. O Igor mandando essa bola pela linha lateral. Já aproveitando e respondendo, sim. A bola do 11-12 a gente chama de tamanho 4, né? Enquanto esta bola aí é a mesmo tamanho do adulto, é o tamanho 5. Tá? Essa é a metragem, digamos assim. O 11, 12, 13, 14 usa... Se eu não me engano, o 13 já usa a bola normal, mas eu vou confirmar com o regulamento. Aí do 13 para cima, provavelmente o 15 e 17 já é normal também. Tem a bola com a equipe do Guarani, tenta o toque atrás ali, mas acabou jogando direto pela linha lateral. É lateral a favor da equipe do Porto, na marca dos 36 minutos deste segundo tempo. O Guarani vai estreando muito bem dentro de casa, vencendo pelo placar de 3-0 a equipe do Porto. Raul ali, chegou o Guilherme, o toque atrás para o Eduardo, sai errado. Recupera a equipe do Guarani, o toque feito, lá do lado para Andrei. Andrei domina, prefere começar tudo de novo com o Nicolas. Nicolas já toca na frente novamente. Tenta avançar a equipe do Guarani, bola com Póvoa para o Luque. Aqui na direita.
pediu ali o Guilherme Anjos, mas o Luque segurou. Falou, calma, Guilherme, calma. O Guilherme Anjos, o Anjos. Vai tocando bola a equipe do Guarani, a bola já está lá na esquerda, o lançamento é feito, o Vitor Gabriel chega na cobertura, o Eduardo, e despacha essa bola pela linha lateral. Mais um lateral a favor da equipe do Guarani, já no seu campo de ataque. Vem o Vitor Gabriel para a cobrança. Espera a movimentação dos seus companheiros, todo mundo marcado, ele volta atrás com o Nicolas. Nicolas para Matheus. Matheus domina, faz o giro, toca na direita aqui para o Raione. Marcelo, só completando a informação, 11, 12, bola número 4, 13, do 13 em diante, bola número 5, que é o tamanho do profissional. Muito obrigado, João. Curiosidades aqui também dos regulamentos das competições de base. Vai tocando a bola a equipe do Guarani no seu meio de campo, Póvoa agora para o Anjos. Anjos atrás para o Póvoa. Póvoa tenta o toque na frente procurando o Guilherme, estava marcado em cima ali, reclama de uma entrada um pouquinho assolada ali, mas o assistente e a árbitra nada marcaram, só lateral. Raione com ela. E agora, para alegria nossa aqui, 3 substituições na equipe do Guarani. Daqui a pouco a gente passa para os amigos de casa. Vai tocando a bola ali, Ian, rapaz do céu. É para colocar teste cardíaco dos corações da torcida do Guarani. Vai avançando o Vinícius, o toque ali procurando o Vitor, mas volta com ele, já dentro da grande área. O corte é feito, mais atrás para o Anjos. Anjos ajeitou, arriscou o chute, bateu no Vitor Gabriel. E ficou caído ali o Vinícius. Tenta o lançamento, tenta desafogar a equipe do Porto, que agora avança pelo meio. Chega lá no contra-ataque, lá pelo lado direito. Vem avançando a equipe do Porto com o Paiva. Tenta o cruzamento muito forte. O Raul estava começando a chegar na área. O Paiva já mandou. E agora vamos às substituições. Vamos tentar pegar todas aqui para vocês, amigos de casa. Aí, Marcelo, o que a gente vinha falando, a equipe do Porto tem 2 jogadores, 3 jogadores de muita velocidade. Eles puxam esse contra-ataque quando possível. Eles buscam a velocidade. Só que ali no último terço, né? Naquela parte final, na hora de dar um passe, de fazer uma troca rápida, não tem ninguém acompanhando, tanto que o cruzamento foi isso, a bola foi alçada na área, tinha ninguém dentro da área, ela acabou atravessando a área toda, saindo pela linha de fundo, só tiro de meta a favor da equipe do Guarani e temos o goleiro Juan, está no chão, foi solicitado atendimento médico para ele. Vamos às substituições, então, na equipe do Guarani, sai o camisa 4, Nicolas, para a entrada do camisa 14, o 13, Cauã. Sai o camisa 11, Vinícius Bortolucci, para a entrada do camisa 18, Renan Oliveira. E sai o artilheiro da tarde, o Guilherme Batista, para a entrada do camisa número 19, o João Medeiros. Tiro de meta ali a favor da equipe do Guarani. Mas o Juan ainda está sendo atendido, a gente pode acompanhar aí pelas imagens, o departamento médico da equipe do Tietê. Do Tietê não, rapaz do céu, que confusão. Viajado agora, hein? Da equipe do Porto, sendo atendido ali o Juan. Nossa, vamos voltando aí a partida com a autorização da cobrança do tiro de meta. E vamos também às 2 últimas substituições na equipe do Porto daqui a pouco. Tiro de meta já batido, lançamento feito, já estamos chegando na marca dos 41 minutos. Lateral a favor da equipe do Porto, lá pelo lado direito do seu campo. Final de tarde aqui em Campinas, um pôr do sol bonito. Vai tocando bola a equipe do Guarani. Lá pelo lado esquerdo, recuperou, tentou chegar nela o Raione, não conseguiu. Fica ali no bate-rebate, despacha essa bola, ganhando o leitão dessa tarde. A equipe do Porto. O Raul não conseguiu o domínio. A bola sobra com a equipe do Guarani, que tenta avançar com o Lucas Costa, chegou firme na marcação o Cauã e a falta está assinalada, mais uma falta cometida pela equipe do Porto. E vamos às substituições na equipe do Porto. Vai sair o camisa 17, o Paiva, para a entrada do camisa 28, o PH, e sai o camisa 10, o Raul, para a entrada do camisa 4, Vidal. Peraí, vou até conferir aqui. Eu acho que eu coloquei errado. Daqui a pouco a gente confere então o camisa 28.
na equipe do Porto. Vem a cobrança lá, Marcelo. Vem a cobrança aqui, prepara o Guilherme Anjos para a cobrança. Autorizado, Anjos jogou lá no formigueiro, afasta de cabeça a equipe do Porto, tentou de primeira ali o João Medeiros, aí pegou mal na bola, passou longe do gol, é só tiro de meta a favor da equipe do Porto. Dá uma enroladinha ali o Juan, com toda a calma, com toda a tranquilidade. Perde pelo placar de 3-0, estamos chegando na marca dos 43. Segue no placar aqui, Guarani 3, Porto 0. Os gols assinalados, 2 do Guilherme Batista e 1 do Vinícius Bortolucci de pênalti. É PA, então confirmando mesmo, então camisa 28 é PA. Tem o domínio aqui o Lucas Costa, o toque na frente, já ganha a equipe do Guarani. Volta com o Luque. Luque recua mais atrás com o Matheus Póvoa. Muito obrigado a todos que nos acompanham aqui na TV Guarani, nessa abertura do Campeonato Paulista da categoria Sub-20. Guilherme Anjos domina, chega na marcação, consegue fazer o giro, acabou perdendo, ganhou na bola a equipe do Porto com camisa 5, Luiz. Tentou o toque ali, recuperou agora o Luque e agora a falta assinalada do Daniel, que se desespera, cai no chão implorando, não fiz nada, não foi falta, mas a falta aconteceu, né, João? Exatamente, falta acontece. Perdão, Marcelo. Falta aconteceu. Por mais leve que tenha sido o toque, ele foi suficiente para deslocar. E aí, falta anotada contra a equipe do Porto. Só em relação a regulamentos, Marcelão, são 7 substituições em 3 paradas. E, se eu não me engano, já foram as 3 dos dois lados, né? Já foram as 3 paradas. A equipe do Porto fez 5 substituições, a equipe do Guarani se usufruiu das 7 substituições. Tentou o cruzamento ali o Vitor Gabriel, pegou mal na bola, direto pela linha de fundo, já estamos chegando na marca dos 45. Protocolar só o tempo de parada? Tivemos as substituições também, talvez aí. Vou arriscar de novo, né? Os 4? 4, acho. 4 a 5 minutos pelo número de substituições que a gente teve neste segundo tempo, além da parada para hidratação. Mas como você bem disse, um placar elástico até aqui. Então pode ser que fique somente nos 3 da hidratação. É que nem um colega nosso que sempre... Quanto vai ser o jogo? 2-0. Vaieco acertou agora, João acertou os 4 minutos, João. Mesmo que você for considerar, foram 5 substituições para um lado, 7 pelo outro. Total de 12 trocas. E foram durante a partida, né? Todas durante a partida, exatamente. 1 minuto, eu acho pouco. Mas o placar também, né, mostra a partida resolvida. Bola com o Rian, esperou chegar a marcação ali, pegou com a mão, aí toca para o Luque. Luque devolve para o Rian. Rian joga lá na esquerda. Tenta sair jogando, volta com o Rian. Rian toca para o Póvoa. E aí o Porto vai avançando sua linha de marcação. Guilherme Anjos. Tocou para o Luque. Luque aqui para Lucas Costa. O Guarani agora tenta avançar. Vai segurando bem, protegendo bem a bola o Lucas. Tá na marcação o Daniel. Vai avançando o Luiz. Vai avançando o Lucas. O chute! A bola passa raspando a trave esquerda. A Jéssica identificou o desvio ali. É escanteio, João. Pois é, houve desvio do camisa número 3 da equipe do Porto. O Eduardo, no momento da cobrança, a bola resvala em sua perna e acaba saindo pela linha de fundo. Lá vem cobrança de escanteio. E é escanteio a favor da equipe do Guarani na marca dos 46 minutos. Lembrando que vamos até os 49. Autorizada a cobrança, o toque mais atrás, está sozinho ali. O chute colocado, defendeu o Juan. Belo chute do Renan Oliveira. A bola agora deixou sair ali. Saiu lateral a favor, um belo chute, hein? Colocado. E o Juan fez aquela ponte para fazer a defesa. É isso que eu ia comentar agora. Uma bela cobrança, um belo chute, mas que ponte. O goleiro Juan saiu bonito na foto. Essa ponte pode falar. Sai tocando a bola a equipe do Guarani. Acabou perdendo, o chute feito foi bloqueado. Lateral a favor da equipe do Porto.
Vem para a cobrança o Arthur. A Karina aqui, parabéns a todos. Bugrão EO, do Catedral. A Tati Tavares, parabéns para os dois times. Tentou o lançamento ali. Novo lateral para a equipe do Porto, já próximo do meio de campo. Rapaz, você já ouviu falar em orelha da bola? Já. Agora ali o jogador do Guarani não acertou nem a orelha, pegou o brinco só, porque ela saiu. A ideia dele era mandar lá no tobogã, saiu do lado do símbolo do Guarani ali no meio campo. A bola sobra com o Juan aqui atrás, o Guarani sobe sua marcação, tenta sair jogando, perdeu, o Lucas Costa recuperou, domina, já dá o toque na frente para o Andrei devolve para o Lucas fez a parada, fez o break, cortou, devolveu para o Andrei mais atrás, cruzamento no segundo pau, tenta o desvio de cabeça, chega na cobertura a zaga do Porto e despacha, mas a sobra volta com o Matheus do lado para o Luque na frente para o Andrei faz o corte, faz um novo lançamento, a inversão lá na esquerda com o Vitor Gabriel, toque de primeira no meio, desvio de cabeça! Gol! É do Guarani! João Medeiros, camisa 19, na marca dos 48 minutos, colocando ponto final aqui no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Agora, Guarani 4, Porto 0, carimba, João! Carimba, Marcelo, carimba, que cruzamento de primeira, uma bola invertida, jogador do Guarani de primeira faz o cruzamento para dentro da pequena área, e o Medeiros sozinho subiu, mandou no cantinho, sem chances para o goleiro Juan. Amplia o placar o Guarani. 4, Guarani, 0 para a equipe do Porto. E agora estamos a critérios da Jéssica. E vem a equipe do Guarani, tentou o lançamento à frente, João Medeiros, e aí acabou. Houve um choque ali entre os jogadores do Porto, põe ponto final a Jéssica Aparecida Milani para Guarani 4, Porto Futebol 0, placar mais do que justo, né, João? Mais do que justo, Marcelo, a equipe do Guarani pressionou muito desde o começo do jogo. E aí foi recompensada com este placar aí. 4 para a equipe do Guarani, 0 para a equipe do Porto. Veio pressionando desde o início e fez uma belíssima estreia neste Paulistão Série A. Vamos aos números finais da partida. A equipe do Guarani, 18 chutes, 7 na direção do gol, conseguiu 4 gols, cometeu 15 faltas, 4 escanteios a seu favor, um impedimento assinalado contra, 68% de posse de bola. A equipe do Porto, 6 chutes, 2 na direção do gol, cometeu 21 faltas, teve 2 escanteios a seu favor, um impedimento assinalado contra, 32% de posse de bola. A equipe do Guarani tiveram 4 advertências, para Rian, camisa 1, Matheus Póvoa, camisa 3, Guilherme Batista, camisa 7 e o Arthur, camisa 10. Pelo lado do Porto, camisa 5, Luiz e o camisa 9, Max. Os autores dos gols, Guilherme Batista 2 vezes, Vinícius Bortolucci e João Medeiros. A equipe do Guarani estreia na competição com uma grande vitória. Eu tem procurando aqui, João, os resultados dos demais jogos, se já tem algum jogo finalizado. Só estou entrando aqui para verificarmos aqui se teve já alguma atualização nos placares. Vamos lá, aqui, ó, resultados parciais, Tanabi 2, Ituano 2, a equipe do Tanabi perdia por 2-0, conseguiu um empate ainda, o jogo está em andamento no finalzinho, assim como Mauá 0, Grêmio Prudente 0, Osasco Aldac 0, Capivariano 0 e Flamengo 2, Referência 0, além, claro, de Guarani 4, Porto Futebol 0. Com esses resultados de momento, o Guarani vai assumindo a liderança do grupo. Lógico que a primeira rodada ainda tem muita coisa pela frente. E você acompanha tudo aqui pela TV Guarani. A gente agradece a todos que estiveram com a gente. Até uma próxima oportunidade. Nosso muito obrigado. Um ótimo final de sexta, um excelente final de semana. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau.